Olha aí, dois pesos sem medida, chegando aí no YouTube da Rádio de Minas, trazendo pra você informações do mundo headbanger, coisas que nem eu, nem você vivemos sem. E hoje o convidado daqui, rapaz, cheira até naftalina, mas uma naftalina atualizada, porque nunca parou, é frenético e tá lá atrás trazendo informações. A gente vai trocar uma ideia bacana, mas focado também no presente. E por falar em presente, como de praxe, eu vou trazer a abertura aqui do 2P. São destaques que eu vou acompanhando no mundo metal, uma coisa ou outra que vale a gente pensar junto. E o destaque que eu vou trazer aqui envolve o altruísmo, procurar fazer o bem para as pessoas. E olha só, dentro do mundo do metal, né, que defende misantropia e aquela coisa toda e tal, especialmente da música extrema que a gente adora, mas na prática, velho, não é bem assim não. Especialmente quando você passa de determinada idade e que você entende que o mundo vai girando e o que você entrega volta para você, tem todo esse rolê, né? Eu vou trazer aqui o Incantation, que é uma das bandas que a gente gosta pra danar, que eu não sei porquê, velho, não sei o que acontece com esse videocast aqui, que o que a gente fala de death metal aqui é brincadeira, né? É death metal pra cá, death metal pra cá. Devia chamar dois death metal sem medida, cara. De tanto que a gente fala, não sei porquê, eu sei. É porque a gente adora esse estilo, né? Eu e você, né? A gente adora esse filho maldito. Um deles, né? Do heavy metal, mas não somente, né? Eu sou fascinado por thrash metal também. Acho que até gosto até um pouquinho mais de thrash metal do que de death metal. Mas fatalmente, BH e death metal tem tudo a ver. Então acaba que a gente traz também um pouquinho dessa essência saindo de Minas Gerais, saindo do país. Eu vou citar o Incantation por quê? Recentemente, o John McEntee, que é guitarrista e vocalista, ele comentou que estava recebendo doações para a turnê dele passando pelos Estados Unidos. Criou-se até uma interpretação equivocada de que seria porque eles estão passando perrengue na turnê e que de repente precisaria da ajuda ali para poder se alimentar e tal, porque o que ele pede é doação de alimento não perecível. Só que na verdade não é isso. A intenção é dele e do resto da banda, de onde eles passam pelos Estados Unidos, que vive uma situação, gente, vocês estão ligados, os Estados Unidos está passando por uma crise econômica sem noção, velho. Sem noção, com ICE aí perseguindo estupidamente um monte de gente, com as pessoas com dificuldade financeira vivendo em carro, velho. O que tem de brasileiro que hoje vive dentro de um carro nos Estados Unidos não volta de jeito nenhum, mas vai lá, fica dormindo em carro, passando a vida dentro de um carro, né? É só para citar um exemplo aqui para mostrar que a situação está feia. Então, qual foi a proposta dele? A proposta foi de onde eles passarem, quem puder entregar um alimento não perecível, e esse alimento vai ser encaminhado para quem necessita. E aí são entidades daquela cidade que eles vão pesquisar, que eles vão saber onde é que é. Sei lá, por exemplo, cuida de idoso, cuida de gente em situação de rua. Aí cada caso é um caso. Mas a intenção deles é... E aí o John fala isso no testemunho dele. A gente já passou por isso. A gente sabe como que é difícil a questão da fome. E... a gente quer ajudar, e se você puder ajudar também, pode passar para a gente, entregar no backstage, entregar para o manager, qualquer coisa nesse sentido, leva no ônibus, que aí eles vão encaminhar para ali quem precisa efetivamente. Não somente, né? Aí eu vou sair um pouquinho, né? Vou dar uma modernizada no som, que é uma banda que, na verdade, eu nem sou tão fã assim, mas respeito, né? Sei que tem sua qualidade musical, que é o Lamb of God, que também... entrou na rede social pedindo doação para aquele ataque covarde que teve numa escola do Irã em que crianças morreram. Covarde. Essa é a palavra que define esse ataque, para não querer criar polêmica aqui, né? Mas o que foi feito ali foi mais uma das covardias que acometem o Oriente Médio. E aí, então, ele entrou em rede social... e pelo que eu entendi, já levantaram cerca de 10 milhões, ou pediram 10 milhões. Deixa eu até confirmar isso aqui, para eu não falar besteira para vocês aqui, ó. Eles doaram 10 milhões. 10 milhões de dólares foram doados para as vítimas desse crime, né? Como eu disse, dessa covardia. Então, por que eu estou trazendo isso como destaque? Para mostrar que, por mais que a gente tenha, por exemplo, vertentes mais extremas ligadas ao black metal, e que eu respeito, acho legal pra caramba e, confesso, gosto da proposta, da misantropia. Mas não da misantropia de fazer mal para alguém. A da misantropia de não acreditar no homem.
E aí eu acho isso, assim, muito válido, porque eu também tenho... A maioria eu não acredito também, não confio, não. Especialmente esses que estão no poder. Então, o conceito de misantropia é muito subjetivo, e eu acho que, dependendo do ponto de vista, ele é válido. Mas a gente que é do metal sabe que tudo é feito com mais dificuldade. Quando alguém entra com essa proposta de doar para diminuir a dor de alguém ou facilitar a vida de alguém que está passando por necessidade, pô, velho, mérito. Parabéns. Parabéns para John McEntee, os caras do Incantation, parabéns para Lamb of God. Enfim, que sirva de exemplo para a gente, né? Porque quantas vezes já acompanhei o show e falei assim, não, evento de metal beneficente não é metal. Por que não é metal, velho? As pessoas estão precisando, cara. Né? A gente tem tanta picuinha dentro da cena que às vezes esquece esses detalhes também que são importantes, né? Agora, sem mais delongas, vamos fazer a magia. A magia da edição de Dois Pesos Sem Medida para trazer o nosso entrevistado que, eu vou fazer um monte de pergunta para ele, velho. Eu vou turbinar esse cara de pergunta, velho. Segura aí que é agora. Aí, ó. Ó quem chegou aí, velho. Jairo Guedes. Visitando a rádio que ele escuta desde criancinha, eu aposto. É verdade. E aqui em um outro contexto para falar sobre a trajetória musical dele. Ô, velho, é uma honra, assim, a gente fala isso, não é a primeira vez que eu falo essa frase, mas sempre quando eu falo ela é de coração. Que honra te receber aqui, cara, bem-vindo. Obrigado, Oswaldo. Cara, o programa tá demais, tá muito bacana, tô acompanhando e é verdade, eu escuto a rádio de Minas, né? Eu sabia, dizer eu sabia. Sempre. É mineiro, pô. Mineiro escuta Itatiaia, não tem jeito. É isso aí. Ô Jairo, gente, olha só. Eu vou administrar aqui a entrevista porque eu, particularmente, tô cheio de curiosidade. E a principal delas, vamos lá. A gente tá no momento hoje, ou o Jairo tá no momento hoje, que ele tem uma banda que é o Troops of Doom, a gente vai falar muito dessa banda, que é o trabalho atual dele e que é aquilo em que ele tem mais domínio, vamos dizer assim, na sua trajetória musical. Ele vai poder falar se é ou não é. Mas fato é que houve uma informação recente muito curiosa. Eu já vou começar com isso porque eu fiquei assim, cara, como é que esse cara foi parar no colo do vocês? Existe um guitarrista alemão chamado Frank Blackfire que gravou 3 discos com o Creator, gravou, se eu não me engano, 5 discos com o Sodom, e desses do Creator, Come of Souls, dentre eles, que é um dos mais legais, gravou Persecution Mania e o Agent Orange do Sodom. Lá atrás ainda, final dos anos 80, começo dos anos 90. Casou com brasileira, fala português e caiu no Troops of Doom. E agora, o Troops of Doom tem Frank Blackfire acompanhando o Jairo Guedes nas 6 cordas. Ô Jairo, explica pra gente, eu fiquei curioso demais pra saber, como é que o Frank Blackfire foi parar no Troops of Doom? Como é que tá esse contexto? Porque ele ainda, pelo que eu entendo, ainda tá no Sodom. Como é que tá isso? Cara, primeiro, eu já conheço o Frank, não pessoalmente, assim, já conheço toda a história dele, né? Ele morou no Brasil um tempo, por isso que ele fala português e casou com uma brasileira. É um cara fantástico, um cara que tem um legado muito bacana, como você citou, Creator, Sodom. Ele está no Sodom até hoje. O Tom Angel Reaper, que é o líder do Sodom, não quer fazer turnê? Não quer fazer turnê, né? E isso acontece, inclusive, a saída do Marcelo Vasco, do The Troops of Doom, foi exatamente por causa disso. Ele não que ele não queira apenas, mas ele, além de não querer, não tinha tempo de fazer as turnês que a gente estava programado para fazer. E chegou um momento em que isso, né, não dava mais, assim, eu não conseguia mais equilibrar essas coisas. Porque eu preciso de uma pessoa que vai representar a banda na estrada, como está na foto, como está no vídeo, como está no disco. Como o Marcelo fez também por muito tempo, Marcelo fez tudo comigo ali, dividiu comigo, né, toda a parte de composição, a estratégia da banda mesmo, né, todo o backstage da banda, ele sempre me ajudou muito. Mas na hora de ir para a estrada, ele geralmente não podia ir, né, por conta do trabalho dele. O Marcelo também mora em Porto Alegre, perto de Porto Alegre, assim, 150, eu acho, quilômetros de Porto Alegre. Até para tocar no Brasil era mais complicado trazer ele e tudo. E ele mesmo chegou um momento que ele falou, cara, eu não estou me sentindo bem porque eu não consigo ir para a estrada. E vocês tendo que colocar substituto. Cada hora uma cara diferente na estrada. E isso não é legal. E aí a gente decidiu que ele iria ficar fora da banda. E logo que eu decidi isso, eu já
conversei com o nosso tour manager, que é alemão, o Matias, que é um produtor e tour manager, e pedi para ele, falei, cara, eu preciso de um guitarrista para substituir o Marcelo, um cara à altura, né, um cara que tem histórico, um cara que seja bacana. Que agregue, né? Que agregue, que não seja maluco, porque isso é uma coisa que... Isso é muito legal, não cabe mais, né? Não, no Troops of Doom isso não cabe, e eu vou te dizer assim, pelas turnês, pela minha experiência na estrada, isso não cabe no business mais, sabe? Assim, nenhum produtor lá de fora acha graça. Na porra louquice. Na porra louquice. Então, assim, você tem horários a cumprir, você tem horário para jantar, você tem horário para passar o som, você tem horário para o show, você tem horário para ir para o hotel e horário para entrar na van e pegar a estrada para o próximo país, para a próxima cidade, etc. O glamour da loucura ficou para trás. Ficou. Eu acho que não... Aquela coisa dos anos 70 e mesmo dos anos 80, né, que a gente tinha muito isso, ficou para trás. Hoje no Troops of Doom, acho que o Frank toma um vinho e o nosso baterista toma um vinho também. Eu não bebo álcool, o Alex, nosso vocalista, não bebe. Então, assim, é isso. Acabou aquela... Bom, e o curioso é isso, né? Assim, o Troops of Doom, Jairo, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que de todas as suas trajetórias aí, de toda a sua trajetória, todas as bandas que você passou e que são muito, muito significativas na história do metal, obviamente, a gente vai falar de Sepultura aqui, tá, gente? Mas daquele contexto. Não espere aqui que vai ser um revival, assim, ai, me fala isso, Sepultura. Não, vai entrar Sepultura como vai entrar também Overdose, vai entrar Eminence, vai entrar aí, né, qualquer banda que ele tenha passado por ela. Mas a gente foca muito no presente, respeitando o passado, mas entendendo que o presente é o que vai comandar daqui para frente. E assim, nesse contexto, ô Jairo, como é que o Troops of Doom surgiu, assim? É uma concepção sua, e aí é por isso que eu estou citando a questão de que talvez seja, na sua trajetória musical, a banda que você tenha mais ali presença, poder de decisão, influência. Sim. Eu estou errado? Não, você tá correto, assim. A gente surgiu no dia 14 de março de 2020, ou seja... Pandemia. No início da pandemia. Na primeira semana que fechou tudo, né, que começou a fechar e tudo, a gente surgiu nessa semana, graças a um show que foi feito no dia 2 de novembro anterior, de 2019, foi o último show da turnê da volta do The Mist comigo. Né? Eu estava no The Mist nesse show em 2019, lá no Rio de Janeiro, na Arena Hermeto Pascoal, lá em Bangu, e a gente convidou uma banda para fazer a abertura do show, que era a banda Enterro, lá do Rio, que é a banda que o Alex já tocou aqui, era vocalista. Banda foda, banda foda. Era o vocalista. E aí a gente foi lá para fazer o show e o Alex me chamou, que já é um amigo meu, é amigo do Max, do Igor, do Andrés, há 40 anos. O Alex me chamou no camarim e falou, cara, vamos tocar uma música juntos, assim, sobe no nosso palco lá, vamos fazer uma música. Eu falei com ele brincando, né, que eu brinco muito com isso, eu falei, cara, desde que não seja a música Troops of Doom, eu faço. Porque todo mundo me convida para fazer essa música, né, banda gringa, banda daqui. É a sua cara, tudo. pô, seu riff. Né, uma música minha também. É difícil também. não ser, é filho seu, é difícil não pedir. Mas aí eu falei com ele, vamos fazer uma outra que não seja ela. Ele falou, cara, a gente sabe tocar Bestial Devastation, que é uma das primeiras músicas, né, antes ainda da Troops of Doom. Isso. E aí ele falou, a gente sabe tocar Bestial do Sepultura, vamos fazer? Eu falei, vamos. E a gente fez ao vivo. Onde que eu quero chegar com isso? Eu, no palco, tocando guitarra, eu já fiquei impressionado com ele cantando. No sentido de me remeter a uma coisa dos anos 80, a energia dele, o jeito que ele cantava e tudo. E eu falei, cara, ficou muito bom isso. Né? Depois o Demis tocou, depois eu voltei para BH. E lá para o final do ano ele me ligou e falou, Jairo, ficou massa aquela jam nossa e tudo, e a galera tá pedindo que a gente faça alguma coisa juntos, né? A gente é amigo há 40 anos, todo mundo comentando comigo. E eu falei, cara, vamos fazer então. Eu tenho uma ideia para uma banda e a gente pode chamar, eu tenho um batera aqui, que é o Xandrinho, né? Que na época estava no Tia Anastácia. Vamos falar dele ainda. E depois, hoje no Eminence também. E o Alex falou, cara, tem o Marcelo Vasco, que toca comigo no Pátria, né, em outros projetos, e ele também, ele topa também. Então nós fechamos
nesse line-up aí, né? Não, e o curioso, porque... Repete o nome do batera pra mim, por favor. Alexandre Oliveira. O Alexandre, cara, assim, o Troops of Doom tem uma coisa curiosa pra mim, é que tem aquelas bandas que são muito legais de ouvir em casa, mas que te deixam embasbacado quando você vai ver tocar. Eu acho que esse é o segredo também de banda que é responsável, que treina muito, que ensaia muito pra chegar e fazer som matador e valer a pena ir no show. Né? Imagina uma banda que isso já aconteceu, já vi várias vezes, da banda ser muito foda e entregar um show, né, mequetrefe. E às vezes que eu vi o Troops of Doom, eu nunca percebi isso, muito pelo contrário. Me agrada muito mais ver vocês tocando no palco do que ouvir vocês na minha casa. Não que não agrade. Tô dizendo que o prazer é maior de ver tocar. Por alguns detalhes, como, por exemplo, esse baterista aí. Ele tocou, eu nem sabia, tocou no Tia Anastácia? Ele tocou muito tempo no Tia Anastácia. Então agora é hora, ele tá pagando os pecados dele. É só isso. Velho, mas não dá nem pra imaginar, porque a sonoridade de Anastácia, na minha opinião, é ruim. Eu não gosto não, tá, gente? Mas enfim, não é a minha opinião aqui que é o caso. O que eu quero dizer é o seguinte, a sonoridade de Anastácia não tem nada a ver com o que o Troops of Doom faz. Né? E aí, imaginar um cara destruir o kit como ele destrói é impressionante. Ele sempre teve o metal na veia, mesmo quando não tocava metal, parece. Exatamente. Ele sempre teve. E ele tinha uma banda antes do Tia Anastácia com o Paraguai, que é o vocalista do Eminence, né? E com o baixista do Eminence, Soin, né? E eles tinham uma banda junto, que era uma coisa mais pro new metal, meio Korn, Slipknot, uma mistura assim. Que também não é a minha praia. Mas assim, mas isso ajudou ele a desenvolver muito a batera, né? Hoje ele é professor de bateria, ele tem um estúdio que ele dá aula em escola também. E é um cara fantástico também. É o nosso guri, né? Nossa, ele é novinho na banda. Ele é um monstro, impressionante, talentoso demais da conta. Mas não só ele, né? Como você citou, o timbre também, e é engraçado você citar o enterro. Porque quando eu lembro do enterro, o enterro tinha um camarada que era calvo, sim, mas ele era bem magrinho. É o mesmo? É o Alex, né? Eu acredito que seja. Eu não lembro agora se o enterro tocou aqui, cara. Acho que foi no Setembro Negro, abrindo. Eu não sei se foi em torno de... Nessa época eu escrevia pro BH Eventos. Se eu pesquisar lá em casa, eu tenho essa resenha ainda. Mas foi ali que eu conheci o enterro, ali na segunda metade dos anos 2000, um trem assim. Eu só não lembro se era ele o vocalista, mas eu lembro que era um cara bem esquálido, bem magrinho, diferente do que tá hoje. Até porque também a gente vai envelhecendo, só o Jário que não, né? A gente vai envelhecendo e engordando, né? O Jário continua fit, né? Continua fit. Ô, Jário, e o Troops of Doom, 2026 tá um ano frenético, né, velho? Tá, 2026 como é que tá aí? Já entrou daquele jeito. Bom, a gente tá com uma turnê marcada, uma turnê relativamente grande, não tão grande quanto a última que nós fizemos, outubro, novembro, dezembro, na Europa. Foram 55 dias, 40 shows, mas agora, e se eu não me engano, 14 países. Mas agora, a próxima, a gente vai focar muito na Alemanha. A gente vai fazer o Wacken, depois a gente vai fazer outros side shows também na Alemanha. A gente vai fazer vários festivais menores que o Wacken, mas tão importantes quanto. A gente vai fazer o Alcatraz na Bélgica, a gente vai fazer o Vagos em Portugal. O Alcatraz é agosto, né? Agosto. A gente vai dia 20 de julho e começa a fazer shows, depois pega o Wacken ali pro final, dia 29, se eu não me engano. Depois a gente vai para a Bélgica, faz o Alcatraz, vamos fazer Vagos em Portugal. Cara, essa turnê, ela tá bem bacana, assim. Nós vamos tocar em lugares que a gente nunca tocou, nós vamos para a Bulgária e vamos tocar na Grécia também, em Atenas. E o Blackfriar entrou na banda para tocar ao vivo, porque, vamos supor, o Sodom vai para estúdio para gravar o sucessor do Acionist, que, por sinal, gente, já falei sobre ele aqui. Esse disco aí é foda. É foda, é muito bom. É muito um resgate de essência mesmo. Se o Angel Reaper chamar o Blackfriar, nós vamos entrar para estúdio para gravar, aí vai ter que bater a agenda, ou essa entrada do Blackfriar, ela é definitiva quando vocês também forem gravar? Ele vai compor, ou tá nesse momento em que vocês têm turnês agendadas, já tem todo um histórico aí para seguir pro ano de 2026 e que o Vasco não pode participar, mas precisamos de alguém bom, e conseguiram. Essa entrada do Blackfriar no Troops of Doom é definitiva ou é temporária?
Tá. Essa entrada, ela é a priori para cobrir a turnê mesmo, para fazer a turnê. Certo. Mas é claro que a gente conversa muito sobre isso. É um desejo dele, é um desejo nosso também que ele permaneça na banda. E aí a gente vai ter que trabalhar as agendas. No caso da turnê de 2026, ele já deixou tudo na agenda prontinho. Então, assim... O ano está garantido. O Tom Angel Ripper não pode chamar ele para gravar nada enquanto ele estiver em turnê com a gente. Certo. E vice-versa. Mas a turnê vai funcionar como um experimento, inclusive, para isso. Para saber se ele quer ficar e se a gente quer que ele fique também. Eu acho que a turnê é o primeiro passo aí para a gente saber. E eu acho, gente, um detalhe importante é que até pouco tempo atrás ficava na mão de uma outra pessoa. Mas agora o Troops of Doom tem um novo empresário. E que é um cara muito ligado à banda. Conte pra gente aí, que história é essa? Você tá assumindo mesmo? Você tá pegando na reta eu acabei... eu peguei na reta, assim, né? A gente abriu mão do nosso empresário na última turnê, no final da turnê, faltando ali 6, 7 shows. E eu acabei tendo que assumir isso naturalmente e acabei... tomando conta dessa parte chata que a gente chama, né? Que envolve grana. Que envolve grana e burocracia e muita conversa com o pessoal do backstage ali, de gravadora, de produtora e etc., que é uma coisa que bate de frente com o meu lado artista, né? Eu quero ser artista, eu quero estar sempre tocando, né, no palco, etc. Mas, infelizmente, eu preferi pegar isso para mim do que arriscar entregar isso para outra pessoa, assim. Você teve estresse com o último empresário? Tive estresse com ele teve com a gente. Não é fácil, turnê não é o glamour que todo mundo pensa, né? Turnê tem muito perrengue, muita coisa que acontece, coisas que a gente não espera também. Tem a coisa que... Você tem a parte ruim que está no cálculo e você tem a parte ruim que não está no cálculo, né? E quando ela acontece, os ânimos ficam à flor da pele. Essa última a gente sofreu um assalto ruim lá em Bilbao, na Espanha, antes de um show. Como é que foi isso? A gente foi almoçar e a gente parou a van no estacionamento privado, pagou para isso. E quando a gente voltou, 40 minutos depois, tinham quebrado o vidro da van e levaram mala, passaporte, cara, necessaire com medicamento de todo mundo, né? A idade exige. Quase 60 anos. Então, não levaram nada de instrumento, ainda bem, estava tudo no fundo da van, mas não levaram merchandise, backline, guitarras, nada. Mas levaram malas inteiras com roupa, com medicação, com passaporte, né? Passaporte, eu acho que é o mais doloroso. Isso a dor de cabeça é garantida. Isso foi um erro, inclusive, nosso, né? De deixar passaportes na van, mas levaram 3 passaportes, inclusive o do empresário da banda. Mas, do empresário não, levaram 3 de outras pessoas, dos membros da banda. O empresário e eu estávamos com o nosso passaporte no restaurante e levaram os outros 3. E a gente teve que ir para Madrid, no dia seguinte teve um show em Madrid, a gente foi no consulado brasileiro e conseguiu um passaporte provisório até finalizar a turnê. Mas os carimbos legais foram todos embora. Foi tudo embora. Aí, dor de cabeça, né? A gente ainda perdeu um show, que era o último show da turnê, em 5 de dezembro, que seria em Dubai. Então, a gente não podia sair da Europa. A gente só podia sair da Europa para o Brasil, com esse documento provisório. Então, a gente abriu mão do show de Dubai, infelizmente. E aí você cita esse caso porque a postura do empresário ali já criou uma certa... No dia seguinte, ele já saiu. Ele já falou assim, não estou aguentando não, meteu o pé. Para vocês, eu quero ficar quieto na minha casa. Ele é daqui ou de lá? Ele é do Rio. Ele é do Rio. E está com a gente desde o início, mas, sei lá... É como eu acho que é um burnout, chega assim, sabe? Eu acho que é um burnout que deu, o cara pirou mesmo e resolveu sair. Respeito, beleza, ele para lá, a gente para cá. Você vai ter que dar um jeito para não cair nesse burnout também, velho. Como é que você vai fazer? como é que você trabalha a mente para poder ter que arcar com isso tudo? Porque também tem a vida aqui, né? Tem a vida aqui, tem 4 filhos, tem casamento. Já é avô já? Já sou avô. É vovô, gente. Tenho um neto de 9 anos, Francisco. Cara, eu sou muito tranquilo, assim, eu sou um cara tranquilo. Eu sou um cara calmo. Eu sou um cara que eu não me estresso com as coisas assim muito fácil e não sei, talvez eu não bebo, eu, sabe, não faço nada, assim, eu sou um cara muito caseiro e raramente eu vou em show hoje em dia.
me ajuda muito, assim. E eu tenho meu ateliê de miniaturas, que é uma outra arte que eu faço. Eu já vi um há barato. mais de 40 anos, eu era criança quando eu comecei e não parei. Eu tenho um ateliê que eu faço miniaturas de Segunda Guerra Mundial para clientes, para museu, para um monte de gente. E é uma demanda boa? Tem uma demanda boa? É um trabalho legal? Já foi melhor, assim. Mas independente de eu vender ou não minhas peças... Terapia. É terapia, cara. Terapia... Eu fiz psicanálise também muito tempo, que me ajudou muito a encontrar equilíbrio nas coisas, né? Porque a vida é assim. E, cara, por enquanto eu consigo levar. Mas eu acredito que da forma como o Troops está crescendo a cada ano, o ano que vem eu já vou entregar isso para alguém de fora, assim, para trabalhar na parte de management. E você também está nesse momento aqui, você falou que está mudando de endereço, daqui a pouco você vai para o trabalho, né, também, você vai sair daqui e vai direto para o trabalho. Me dá a impressão que você é um cara que é meio frenético mesmo, workaholic aí, velho. Eu sou meio workaholic, mas eu também tiro um tempo para mim, sabe? Assim, eu tenho... É necessário. Né? Eu tenho um lado, assim, meio de ficar sozinho também, então a minha mulher entende. Às vezes eu vou para o mato, eu vou para Brumadinho, fico lá 2, 3 dias. Volto revigorado. Volto revigorado e tudo, Agora, Jário, eu tenho que concatenar as ideias. Tanta pergunta, véio, tanta coisa para conversar que eu tenho que trabalhar isso legal na minha cabeça para não fugir de uma linearidade, né? Isso é tipo de jornalista, foi mal, tá, gente? É só porque é coisa da minha cabeça mesmo. Jário, ainda... Né, nessa questão de Europa, de fora do Brasil. Como é que você falou? Você já comentou aí que a turnê não tem glamour, não tem mais loucura, não cabe mais para loucura e tal. Mas o que se tira de prazer, né, fazendo uma turnê tão cansativa assim? Em 55 dias, só cai em 40 dias. 40 dias você está tocando. Né? Isso significa que 40 noites você está no palco tocando e esses 40 dias você está na estrada viajando. Né? Porque viajar, você tem que sair do centro de uma cidade, de onde você está hospedado, atravessar essa cidade, pegar a estrada. Trânsito, estrada. Aí pegar outra cidade, atravessar essa cidade, chegar no centro dela, onde tem o pub ou a casa de shows, né, o teatro. Então, assim, isso é muito cansativo, mas a gente transforma isso numa coisa gostosa também, sabe? A gente vai vendo as coisas, vai tirando foto, para na estrada para tomar um café, aí a gente conhece alguma coisa. Tem umas fotos legais que você colocou recentemente lá na Noruega, que vocês foram na loja lá do menino lá do... gente... do Mayhem. A loja do Mayhem? Nem eu. Não foi na Noruega. Vou deixar esse pai que eu tô cagando. O erro vai pro ar mesmo. Não, foi na capa do Black Sabbath. Sim. Foi na cidade lá da capa do primeiro Black Sabbath. Lá perto de Oxford a gente foi. Mas isso aí foi um day off. Foi um dia que não tinha show. Então a gente conseguiu pegar a estrada para ir até a casa onde foi tirada a foto do Black Sabbath e tudo. No mesmo dia a gente foi... Não vou lembrar o nome da cidade agora, mas a gente foi para a cidade do Leme, onde tem a escultura do Leme. Isso, eu vi essas fotos muito legais. E no outro dia cedo, antes de um show, a gente foi em Birmingham para ver para ir naquele banco do Black Sabbath e tudo. Então, assim, quando a gente tem um day off ou 2, a gente consegue passear e curtir, fazer turismo e tudo. Mas mesmo sem fazer o turismo, tudo é novidade, assim. Tudo é bacana no sentido de você conhecer pessoas novas, entrar em cidades que você não iria nem se você fosse turista. Né? Eu fui em cidades na Alemanha com Troops que nem são turísticas e que ninguém conhece, ninguém comenta sobre isso. E a gente foi e ficou encantado. Então, assim, e aí pede uma pizza, toma uma Coca-Cola ali e fala, beleza, vamos pegar a estrada e continuar. Registramos. Então, isso é muito, muito bom, assim, né? E você aprende a conviver com aquelas pessoas, né, fora do seu casamento, fora da sua família. Né, você convive com mais 4, 5 homens ali, no caso do Troops of Doom, o motorista, o nosso tour manager, produtor e 4 da banda. Né? Você aprende a conviver com essas pessoas. É uma coisa muito legal, assim, o nível que as coisas vão tomando. Entende as dificuldades, as diferenças, assim. Coisas que as pessoas reclamam muito facilmente. Numa turnê você releva,
sabe? Se o cara ronca, se o cara faz tal coisa, se o cara chega ali... ponto fraco aí. Isso é uma coisa que hoje as pessoas não têm paciência nenhuma para isso, né? Não tem tolerância. Não, a pessoa tem que ser perfeita do meu lado, né? Assim, a pessoa não pode ter nenhum defeito. E na turnê você aprende a encarar os defeitos, tanto os seus quanto dos outros, e relevar algumas coisas. Cara, isso não tem a menor importância. Pode roncar aqui do meu lado, eu vou pôr meu fone aqui, nós estamos dentro de uma van, vamos andar aí 8 horas de estrada, num lugar que a gente não conhece. Pode ficar à vontade. Então, isso é muito bom. Você citou aí, Jairo, citou em off, né? Eu vou trazer o que você falou em off, né? Quando eu estava fazendo a abertura aqui do Dois Pesos, eu citei o Incantation e você falou que tem uma ótima relação de amizade com o John McEntee. Como é que é essa, na estrada, quando as pessoas olham para você, Jairo Guedes, que quer queira, quer não, e é bom que é assim, que seu nome está ligado ao Sepultura porque você faz parte do começo da coisa. Então isso aí é seu. Ninguém tira. Então, aí o público também entende isso. Como é que é a sua relação, não exatamente com os fãs? Com os fãs eu até imagino como é que deve ser, mas como é que é a relação com as bandas? Tem banda que, você já citou o John, mas eu imagino que nessa trajetória sua tão longeva na cena, você tenha criado mais amizades, e aí também possíveis, eu não vou dizer inimizades, mas personas não gratas, aquelas que você prefere não ver. E como é que lida com isso? Porque às vezes é uma banda que já teve algum entreveiro, mas está tocando todo mundo no mesmo fest, dividindo camarim, um do lado do outro, essas coisas assim. Como é que é a relação sua com as bandas? E aí, bandas que você gosta, amizades que você tem, ou o contrário? Eu vou ser muito sincero, Oswaldo, como deve ser mesmo. Eu percebo muito que eu sofro muito, às vezes, alguma falta de respeito, ou sou tratado de uma forma que eu percebo, eu e a minha banda, que não foi legal, assim, por bandas que não me conhecem, que não nos conhecem, ou não me conhecem, ou não conhecem a minha história. Então, assim, eu sofro mais falta de educação e respeito com banda de uma garotada que está começando há pouco tempo, que não conhece a história do metal como a gente conhece, do que por bandas grandes, assim, bandas que já estão na estrada há muito tempo. É uma coisa muito louca. Entendi, isso, assim. Entendi. Eu tô lembrando aqui do caso que envolve a banda lá das meninas lá de São Paulo, né? Que acho que isso tá vindo na minha cabeça aqui. E eu não vou entrar nesse mérito não, tá, gente? Que eu acho especulação. Mas é mais ou menos essa experiência que você teve ali, que você está citando, que não é a única. Não é a única. Você passa por coisas assim. Eu falo, às vezes, até uma falta de educação dentro do camarim. Não é nem propriamente alguém mexe em alguma coisa no seu som, na sua luz, ou etc. Não isso. Às vezes, bandas que estão lá para abrir o show do The Troops of Doom, mas é uma molecada que não conhece a história. E aí me tratam como assim, o cara vem com o nariz em pé, quer dizer... Né? Ao mesmo tempo que ele não tem que te colocar num pedestal, ele também não tem que ser ignorante com você. Eu também não posso ser arrogante com ninguém, eu nem me dou esse luxo, né? Entre aspas, não tenho isso. Só com educação e respeito. Trata com educação, acabou, é o mínimo. Né? Então, assim, eu já passei muito por isso, a gente passa muito por isso. E bandas grandes, bandas de renome, bandas que têm história, que têm legado, nunca sofri lá fora, eu nunca sofri nada assim de falar, poxa, né, o cara me tratou mal, alguma coisa assim, nunca. E do outro lado, o lado desse é mais fácil de falar. E do outro lado você fala assim, nossa, velho, que cara legal, bicho. Que rolê doido que eu tive com esse camarada, velho. Quanto você pode falar pra gente assim, das bandas, essas... Aí eu imagino que vai ser cara, mais das veteranas. Ano passado, eu fiquei muito emocionado, na verdade, porque a gente foi tocar num festival numa floresta, um festival que eu nunca ouvi falar. Um festival de pouquíssimas bandas. E a gente era uma das bandas principais do festival, e uma das bandas que tocou era dos caras de dois caras do Mayhem. Certo. E eu não conhecia os caras. E são os caras lá do início do Mayhem. E quando eu cheguei nesse lugar, de noite, cheguei na correria, já estava atrasado por causa da estrada, chuva e etc. Quando eu cheguei nessa cidadezinha, no meio do mato, assim... Você falou qual cidade que é? Não, é na Polônia, eu não lembro o nome. Na Polônia. Mas quando a gente chegou, eu já subi para o camarim rápido para trocar de roupa e tudo, e abrir a guitarra e resolver tudo. E faltava 1 hora para o nosso show, estava muito em cima.
E aí eu cheguei no camarim e tava essa banda, que eu não vou lembrar o nome, porque é uma banda que começou há pouco tempo e eu não conheço mesmo, nunca ouvi. Eles não têm material gravado, mas é os caras do Mayhem que fizeram um projeto e tudo. Quando eu entrei no camarim, os caras vieram me cumprimentar. E eu cumprimentei. E o baterista, que era o original do Mayhem, o cara começou a chorar. É o Hellhammer. Não, é antes do Hellhammer. Antes do Hellhammer? Ou é depois do Hellhammer. É o... Nossa, eu não vou lembrar o nome do cara. Não, eu também não. Mas eu não vou lembrar porque a minha memória não é boa. É minha também. Mas assim, esse cara já está com quase 60 anos. Ele chegou para mim e falou, cara, eu sou fulano de tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele começou a chorar, assim, o olho dele encheu de água, ele me abraçou muito forte. Ele falou assim, cara, tem 40 anos que eu queria te dar esse abraço e a gente não se conhecia. Mas a gente conversava por carta. Quando eu, você, o Max, a galera toda da banda, do Mayhem, a gente trocava ideia por carta, porque na época, nos anos 80, só tinha carta. Sim. Então, assim, eu te mandava uma carta, você me respondia, depois o Max respondia, aí você me respondia fulano e tudo, e eu falava, cara, eu queria ver esse cara pessoalmente, e eu acompanho sua carreira e tudo, e depois fui pro Mayhem, aí depois saí do Mayhem, aí fui para outra banda, aí você saiu do Sepultura, eu achei que eu nunca ia te ver. E assim, é um prazer te conhecer e tudo. Aí eu devolvi esse carinho, claro. Lógico. Dei um até abraço ao cara, também, fiquei emocionado. Falei assim, pô, que foda, né, cara? Porque nos levou aquele tempo que a gente escrevia cartas. Né? Escrevia para o Chuck do Def. Assim, isso, né? A gente trocava ideia com a galera. Então, Possessed, Def, uma galera, né? Eram os e-mails. Eram os e-mails de hoje. Alguns meses para chegar. os e-mails que hoje em dia a molecada daí que fica viajando aí em TikTok, que dureza, hein? A gente botava um MP3 dentro desse e-mail, né? Que a gente chamava de carta, que era a fita cassete. É isso mesmo. Acompanha o arquivo. Né? E dessas assim, mais conhecidas, assim, bandas que também você teve uma boa relação, quem que você pode citar? Assim? Cara, o Jason, do Metallica, o Jason Newsted, na época do Load e do Reload, a gente se conheceu e ele ajoelhou no chão, foi muito engraçado. Foi uma coisa muito... E sempre foi o mais metal do Metallica, né? Sempre foi o mais headbang. Foi. Ele ajoelhou assim, fez assim, aí eu fiquei super constrangido, né? Eu estava com a minha esposa do lado e o Andréas estava do meu lado. Tudo. E aí o Andréas que me apresentou para ele. E aí ele falou assim, cara, eu desde garoto eu sou fã do Morbid Visions, parabéns, que foda, não sei o quê. E eu, cara, fiquei sem palavra, porque eu sou fã de Metallica. Eu já toquei numa banda de Metallica cover 15 anos. Então, assim, eu fiquei sem saber o que eu falava. Eu fiquei meio constrangido, porque eu falei, cara, levanta, né? Por favor, não faça isso não na frente dos outros. E antes que alguém me critique aqui, que quem acompanha o 2P esse mídia sabe como que eu não dou moral e não gosto de banda cover. Só que o meu discurso é sempre o mesmo. Depende. Eu citei o Sérgio, lá do Preceptor, que está montando um projeto aí de cover de Booth Thrower. Só que o cara tem tanta entrega dentro da cena de banda autoral que eu posso cobrar. Não, você não pode fazer banda cover, não. Aí, se eu tô falando do Sérgio, imagina o que eu vou falar do Jair. Então, o Jair pode tocar em banda cover, sim, porque toda a entrega dele é 90 e tantos % de autoral. Então, só antes alguém me... Aí, fala aí de banda cover. Já falei, gente, não gosto de banda cover, não. Pronto, tá falado. E aqui, ô Jairo, voltando agora, sim, nós vamos pegar um pouco da sua trajetória. Porque tem uma coisa muito curiosa que eu sempre quis perguntar isso pro Jairo, sempre quis. Porque é muito notório a sua saída do Sepultura, muito envolvendo também a sua paternidade. Né? Que você foi um pai, como é que eu vou dizer? Temporão não é a palavra, mas um pai juvenil. Você tinha quantos anos quando seu filho nasceu? 18, 19? Não, eu tinha 19 para 20. Isso. Meu filho está com 37 hoje. Nossa Senhora. Tem tempo. Você está com 57, né? Eu faço 58. 58 esse ano. E a sua saída do Sepultura ali, salvo engano, não sei porque eu não conheço todo mundo da época, né? Sim. Você foi um dos primeiros pais do metal de BH, sim, não foi? Ou foi o primeiro? Não, eu fui um dos primeiros. Eu não lembro de alguém que toca sim, e tipo, que engravidou. Eu não lembro, assim, tipo, a galera, tipo, cara, Zéder, Dudu, Wagner, Max, Igor...
Overdose, a galera do Overdose. Quer dizer, eu não lembro de ninguém que tenha sido pai antes de você. Antes de mim ali. Eu também sugeri. E isso realmente foi um fator assim que, cara... Para a saída do Sepultura, não, porque o meu filho já nasceu depois da minha saída do Sepultura, né? Nasceu um ano depois, um ano e pouco. Mas sim a relação, essa coisa da minha... Não sei, eu casei muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu acho que eu amadureci muito rápido ali, né? E eu acho que isso trouxe eu carregava uma responsabilidade em outras coisas, né, fora da banda, que era muito pesado também, assim, sabe? Então, morava com a minha mãe, mas a minha mãe, no início, antes de eu casar, também precisou da ajuda de todo mundo, dos filhos, né, e tudo. Eu tinha uma irmã que dançava balé profissionalmente, ela largou o balé para trabalhar no emprego, vamos colocar assim, normal, né, carteira assinada, para ajudar em casa e tudo. Então, assim, eu saí por vários motivos, e um deles, inclusive, foi até musical. Foi porque eu também estava focado em estudar guitarra, estudar violão, fazer outras coisas, uma coisa mais puxada. Não que eu queria tocar profissionalmente, blues, mas eu sou apaixonado com blues também, do início do século, aquele blues mais antigo ali, não aquele blues Janis Joplin, aquela coisa chorada que eu não suporto, mas aquela coisa mais antiga ali, né? Robert Johnson, aquela coisa do início ali. Eu sou apaixonado por esse tipo de música negra americana do início do século até Robert o meio Johnson do século. é o que tem a fama de ter vendido a alma, né? Exatamente. Ele que fala que tem vendido a alma pro capeta e tal. E aí, ô Jairo, voltando um pouquinho mais atrás ainda, como é que entrou sua relação com o som, com a música? Né? O que foi que você ouviu primeiro que foi o gatilho para você dizer, não, eu quero fazer som? Primeira coisa que eu ouvi foi em 78, eu acho, 77, na morte do Elvis ali, na época, né, que ele morreu, que a minha mãe ouvia muito Elvis e ela me aplicou. Foi a primeira coisa que eu posso falar que era perto de rock and roll, assim, que é rock and roll. Mas depois disso, ali em 80, 81, eu, olhando umas revistas das minhas irmãs, que são mais velhas que eu um pouco, elas já eram adolescentes, eu ainda tinha 11 anos, por aí 12, eu folheando uma revista que chamava Pop, uma revista que trazia sobre surf, skate e rock, essas coisas. Elas adoravam esse rock dos anos 70 ali, Peter Frampton, essas coisas, Supertramp, essas coisas. E aí eu vi uma foto do Kiss, né, eles em Nova York. Kiss. Aquela foto deles de terno ali do Dress to Kill, que eles estão no centro de Nova York. Eu vi aquela sessão e falei, eu não faço ideia do que é isso, mas eu quero ser assim, né? E eu nem sabia que era banda, e você devia ter o quê? Uns 12, 13? 12. Tá. E aí a partir daí eu comecei a correr atrás disso e Alice Cooper, Kiss e etc. Eu não cheguei a pegar a fase Led Zeppelin, aquela coisa mais anos 70. De Purple, de Purple, não. Isso eu fui pegar depois. Depois eu fui pesquisar sobre isso e aí eu consegui ver o que eu queria e o que eu não queria. Mas em relação ao Kiss, foi paixão à primeira vista. A partir daí, eu e um grande amigo meu, irmão de coração, a gente começou a comprar disco do Kiss e tudo. Mas o que me fez mesmo pensar em ter banda, ser guitarrista profissional e falar assim, o que me fez pensar que era possível para mim, porque você vê o Kiss, por exemplo, em 83 vieram, tocaram no Mineirão e tudo, você via, eram semideuses. Você falava, beleza, eu estou aqui, mas é uma banda gringa, gigantesca e tudo. Mas não quer dizer que eu posso fazer isso. Não foi o que me chamou a atenção mesmo. Por incrível que pareça, o que me fez entender que eu poderia ser músico profissional e tocar heavy metal foi muito menor do que isso tudo, mas é muito mais importante para mim. Foi um show do Overdose no Colégio Santo Antônio. Olha só que massa. Porque o Cláudio... o Bozói estudava no Dom Cabral, o Cláudio estudava no Santo Antônio, eu estudava no Colégio Santo Antônio, nessa época. O Pepeu, meu amigo, irmão, né, do coração, que estudava lá comigo. O Pepeu foi guitarrista do Chacal depois, no início, na primeira formação. Então, assim, o show do Overdose eram os caras que estudavam com a gente, tocando na minha frente, ali no palco do teatro. Então, isso era possível fazer. Eu não estava pensando tão grande assim, mas eu falava, cara, é os caras que eu conheço. Eu vou na casa dele, vai na minha, a gente estuda na mesma, um na sala, um na outra sala ali. Então isso me deu, virou essa chave de que era possível ter banda.
E a partir daí, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, eu estava no Sepultura já. E ali, aí, seguindo então sua trajetória musical, a formação do Sepultura realmente tem ali o Max, o Igor, naquela formação ali, na criação, e como é que você entrou ali? Porque também teve o Wagner em determinado momento teve o Wagner e tal, no início, né? Acho que bem até antes de você, né? Sim. Como é que você foi entrar? O Wagner, na verdade, ele estava antes de mim na banda, ele era o vocalista da banda, o Max era só o guitarrista, né? E o Igor baterista e o Paulo no baixo. O Paulo, o único show que eles fizeram, que foi no Barrolis, que é um show famoso hoje, o Paulo não foi porque o show era 10 horas o Paulo tinha que estar em casa. Então, assim... Essa é ótima, velho. Essa época, o pai dele, o doutor Paulo, né, que era delegado, foi delegado um tempo, ele falava, 10 horas em casa, acabou. O show é que hora? Vai começar às 10. Pode vir para casa agora. E não vai tocar. E aí foi um show que fizeram só o Max, o Igor e o Wagner. E depois disso, logo depois desse show, eu conheci o Max e o Igor no Sabor e Arte, na rua Rio Grande do Norte, ali na Savassi, um show do Kamikaze. Né? Na época, o João Guimarães, o Gugu no baixo, que já morreu, o Guilherme. E aí eu estava indo para esse show com esse meu amigo Pepeu. A gente estava no Pop Pastel, alguma coisa assim. Tá tendo show do Kamikaze lá no Sabor e Arte. Vamos para lá. Descemos para lá. Quando eu cheguei lá, eu vi o Max e o Igor. Foi um caso que todo mundo conhece, tem até citado em livro. Eles tinham acabado de brigar com um playboy. O playboy para quem não sabe, na época, era o inimigo natural do metaleiro. Então, assim... Ainda há resquícios disso hoje. Então, o Max e o Igor tinham acabado de brigar, assim, de expulsar um playboy lá desse bar, do Sabor e Arte, e antes do show do Kamikaze. E o cara falou, ameaçou o menino, de 12 anos, playboyzinho. E ele ameaçou chamar o irmão dele. Eu tenho um irmão que é grande, que não sei o quê, e vai vir aqui, vocês vão ver. Eu cheguei 10 minutos, 15 minutos depois disso. Eles acharam que você era o irmão. E eles acharam que eu era o irmão do cara, porque eu já tinha 1,91 nessa época. Então, assim, e a voz mais grave e tudo, né? Então, a nossa diferença, nós temos uma diferença de idade, então eu já era muito mais maior, desenvolvido, né? Mais desenvolvido. Mais desenvolvido. E aí, eu lembro que eu encostei no Igor, ele estava de costas, eu encostei, ele olhou para mim, assustou, porque o Igor sempre foi bem mais franzino, e o apelido dele nessa época a gente chamava ele de Anjinho da Mônica, né, com aquele cabelinho louro, e pequenininho, e eu falei, cara, você é o Igor, não é? Do Sepultura. Pronto, fudeu. Ele falou, não. Eu falei, claro que você é, aquele ali é o seu irmão, que está de costas ali é o Max. Ele, não é meu irmão não. Aí passou alguns minutos, a gente chegou à conclusão de que eu não era o irmão do playboyzinho, e essa briga nunca rolou depois. E o Max falou, cara, você toca também? Aí a gente, né, colete, pet, desenhada canetinha, né, cinto de pilha, imitando bala, e a gente combinou de eu ir na casa dele, né, para tocar algumas coisas. E na casa do Max eu mostrei para ele algumas bases e tudo, ele falou, cara, você vai entrar na banda, você quer ficar na banda e tudo? Falei, quero, mas tem que ver o ensaio. O primeiro ensaio que eu fui, se eu não me engano, foi num domingo, na casa do Paulo. O Sepultura sempre ensaiou lá na casa do Paulo, no Horto, ali na Pouso Alegre. E foi com o Wagner. Foi esse primeiro ensaio que eu fui assistir. E quando eles começaram a ensaiar, passou assim uns 10 minutinhos, eu já desisti. Eu falei, cara, não quero não. Vai dar certo não. Isso, cara, com todo respeito ao Wagner, né? Não é um cara que eu respeito muito e tudo, mas na época... Eu falei com o Max, falei assim, cara, você tira esse cara, eu não quero não. Porque vocês estão só brincando, vocês estão zoando, fazendo barulho, não estou entendendo nada, nem que ele está fazendo. Aí o Igor joga baqueta no você, aí você joga moeda no Igor, aí o Wagner pega uma fruta no quintal e joga no você. E o ensaio, e tocar. Virou diversão mesmo, Virou uma zona isso aqui. E aí ele falou, não, vamos tirar ele mesmo, porque também estou gostando, não sei o quê. E aí ele acabou assumindo o vocal e tudo, né? E aí fechou nessa formação aí. E uma coisa que me fascina muito, eu particularmente acho que alguns dos hinos do Sepultura estão nesses dois primeiros trabalhos, né? O EP, o Bestial Devastation e o Morbid Visions. Vou citar aqui uma de cada que me fascina por completo, Necromancer, para mim é uma das coisas mais fodas que o metal já fez. E Funeral Rites também é outra que me fascina muito. Muito. Como é que era a composição? Assim, por exemplo, quem criava o riff? Como é que você entrava? Porque hoje, se você ouvir Troops of Doom, meu caro e minha cara, você vai encontrar
muita coisa, muito riff dessa fase do Sepultura. Especialmente no primeiro disco. Eu percebi mais no primeiro disco. Mas no segundo também tem. Mas o que é natural, é orgânico. Exato. É o cara que participou de uma coisa que está na outra agora. Então, como é que, nesse primeiro momento seus ali, como é que era o processo de composição no Sepultura? Bestial, Morbid Visions. Era exatamente como o Troops of Doom faz hoje. Assim, era uma troca que começava com os guitarristas ali, né? Com as duas guitarras, fazendo um riff, para depois o baterista entender o que ele faz e o vocalista poder colocar a métrica da letra e qualquer coisa. E o baixo e etc. Então, assim, geralmente eu e o Max, juntos, a gente começava a compor. Mas, assim, sempre tem um que leva um riff primeiro. Troops of Doom, por exemplo, é sua. Eu levei Criação um riff sua. do início, mas o Max, ali mesmo, ele já fala, peraí, eu tenho uma ideia aqui. Pô, isso aqui lembra um pouco Black Sabbath, lembra um pouco, né, Celtic Frost, etc. Vamos fazer assim, não sei o quê. Olha que legal, os caras fazem uma caída para tal coisa, vamos fazer essa mesma coisa. Agora vamos tocar mais assim, vamos. Aí o Igor dava uma ideia, já tinha uma coisa mais ou menos estruturada, o Igor chegava e falava assim, pô, aí tem que meter aí metralhadora, tem que entrar um negócio, tá muito arrastado, então né, e aí entra, a gente cria alguma coisa para aquilo. Então é uma coisa em parceria realmente, assim, né? Geralmente eu e o Max fazíamos os riffs todos e passávamos o Igor ali do lado, porque o Igor morava, né, com o Max, eu tinha um quarto na casa dele que eu praticamente não saía de lá, e a gente trocava essas figurinhas e ia construindo a música. Hoje em dia é a mesma coisa, eu faço da mesma forma. Tá voando a pernilongada aqui do caramba, cara. Minha mão tá coçando pra danar já, cara. Não sei onde é que esses bichos estão vindo. Eles estão querendo sangue do Jairo. Pra ver se aprende a tocar guitarra, fazer sucesso na música. Um sucesso no sentido de reconhecer a arte, né? Porque ninguém fica rico nisso, não, né? Ninguém fica rico, né? Não. Dá pra pagar a conta, eu me considero uma pessoa de sucesso, sim. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu também te considero uma pessoa de sucesso. Muito em função do seu legado, né? Tem alguma música aí pra acabar um pouquinho também, pra gente ficar só falando de Sepultura? Tem, por exemplo, você já gravou Bestial Devastation, fora Troops of Doom. Não que você tenha feito com o Troops of Doom, mas tem alguma música dessa fase sua, como guitarrista, que envolve, claro, o embrião de Sepultura, que você escuta hoje e fala assim, não, velho, eu tenho um maior orgulho disso daqui, cara. Igual você tem a Necromância, que eu piro, né, quando assisto essa música descaradamente. Mas eu falo assim, tem uma criação sua também, que você fala assim, não, velho, que orgulho que eu tenho de ter feito isso daqui. Eu gosto de tudo, Oswaldo, eu não vou conseguir te citar uma não. Mas assim, eu adoro Wars of Death. A única música que não é minha, mas que eu trabalhei nela para ela tomar uma outra forma, mas ela já existia, é a Antichrist. Certo. Antichrist é a música que o Sepultura fez lá atrás. Os moleques eram muito moleque, assim. Era depois até mudaram para Anticop, né? Gravou depois. Mudaram para Anticop. E ela chamava Anticristo, depois ela virou Antichrist, depois virou Anticop. Mas o início do Sepultura era em português, né? Então, assim, quando eu entrei, a gente começou a passar tudo para inglês e todas as ideias já vinham para ser feitas em inglês. Mas eu gosto muito da Warriors, porque eu acho que foi um solo... era muito tosco o jeito de fazer na época, mas era um hammer-on, assim, era um solo meio... Né, copiando o Ed Van Halen com todas as data vênias. Mas eu achava muito bacana aquilo. Era um momento ao vivo que eu aparecia, né, a luz era em cima de mim ali naquela hora, eu achava bacana. E eu tenho muito orgulho da Troops of Doom mesmo, assim, como um todo, assim. Sim, como uma música. Também tenho. Porque ela representa... Não à toa eu coloquei o nome na minha banda atual de The Troops of Doom, né? Porque ela também é uma música que é muito reconhecida fora do Brasil. Você já tem ideia de quantos covers já fizeram dela? Não, eu estava olhando isso, tentando olhar isso outro dia no Spotify e no Deezer e tudo. E, cara, todo dia aparece um a mais, assim. Bandas grandes, inclusive, que fizeram, né? Napalm Death fez, né? Um monte de banda bacana e bandas do mundo inteiro. Assim, outro dia eu vi uma banda japonesa que fez, que não é famosa, não é uma banda que começou há poucos anos, que os caras fizeram. E toda hora eu recebo. Toda semana ou mês eu recebo um cover dessa música de alguém de fora ou do Brasil. Jário, a gente gravou isso aqui.
Cara, eu queria a sua opinião, não sei o quê. É sempre a Troops of Doom. Por falar em receber, Jairo, ainda pinga alguma coisa de direito autoral dessa fase embrionária do Sepultura que você participou? Cara, pinga. Pingar é a palavra mais perfeita, a palavra né? mais perfeita. Chorinho da favela. Pinga ali, mas assim, sempre, desde que eu saí do Sepultura até hoje e até o fim dos meus dias. Assim. É uma coisa que é muito séria nesse sentido, assim, por incrível que pareça. Não é muito, mas pinga. Mas assim, todo mês eu recebo e tudo. Eu faço um acerto semestral com a gravadora, né? E a Warner, que é a representante hoje fora do Brasil, a Warner que tem a licença, né, do Sepultura. Você também sofreu quando houve a ruptura? Eu sofri um pouco. A primeira sensação que eu tive, você fala em 96 lá, Isso, né? isso, quando o Max A primeira saiu. sensação que eu fiz foi falar com os caras assim, cara, não façam isso, cara. Isso é uma besteira muito grande. Porque eles eram uma das maiores bandas do mundo. Estavam tomando o mundo de assalto. Entre 5 bandas do Sim, mundo. sim. E eu participei como espectador, né? Como amigo. Eu fui convidado pelos caras, participei da mixagem toda, da masterização também do álbum, do Roots, lá em Nova York, com o Andy Wallace. Eles me chamaram, eu fiquei no estúdio lá com eles, e no hotel. Você via a coisa sendo construída e pensando, cara, esses caras vão... Não, eu fiquei impressionado. Destruir. Eu fiquei impressionado. Pode gostar ou não gostar daquele estilo, daquele álbum, né? Que ali tem uma coisa, um groove. Eu particularmente sinto falta de trash, mas eu entendo a criatividade. Exatamente. Eu respeito o talento musical. Mas não aquela, é meu favorito, aquela bem mistura longe. que eles construíram ali da brasilidade, aquela coisa, foi sim. uma coisa impressionante. E eu fiquei de cara com aquilo. Aquilo mudou minha vida. Eu falo participar daquele processo como espectador, assim. Eu aprendi muito ali. E aí você ficou frustrado, imagino, por Fiquei ver que os caras frustrado. acabaram de fazer um trem desse Exato. e separa. E pela coisa da amizade também, claro. Né? Você fala, gente, por que vocês brigaram, né? Como assim o Max, como assim o Andrés, como assim o Igor, o Paulo? Era uma coisa que como eu fazia parte do núcleo de amizades deles, né? Da família do Sepultura, que eles chamavam, eu mesmo estando aqui em BH, e eles fora e correndo o mundo, mas a gente sempre teve isso, o Bibica, Sepultura, todo mundo, né? A equipe deles, a galera de São Paulo, de BH. Então, assim, quando deu essa ruptura, eu fiquei impressionado, assim. Você também acha que não, assim, fala-se tanto em retorno e tal, não sei o quê? Você também acha? Eu particularmente penso que cada um tem que seguir seu caminho agora, não há união, não há retorno, porque muita coisa foi dita e ficaria uma impressão de que money talks e que seria uma coisa assim de voltar por causa de uma bolada de dinheiro. Você também tem a impressão de que cada um agora está seguindo muito bem seu caminho, o Andrés, o Sepultura quando acabar, que já anunciou que vai acabar, os caras vão seguir musicalmente o caminho deles se quiserem fazer algo, o Max está fazendo coisa, cada uma mais legal do que a outra depois que saiu. Né? Sempre. O Max também é incansável, igual você, workaholic. Então assim, você também acha que pena que separou, mas já que separou, deixa separado? Eu concordo com você 100%. Assim. Eu acho que a gente fala mal disso da política, né? A gente fala assim, como que esse cara, né, juntou com o outro para... Né, o cara falava mal, o cara era de um partido, de outro, a ideologia era diferente. Aí você vê, não tem ideologia, né? É só mesmo poder e dinheiro, né? Cara, é triste. Fala, como que esse cara juntou com o outro para fazer isso, né? Para ganhar isso? Então, tem hora que não existe isso, né? Não existe esquerda, nem direita, nem centro, está tudo misturado. E eu acho que na música também. Eu acho assim, eu não me sinto bem vendo um show de uma galera, seja o Sepultura, ou seja, qualquer outra banda. Trocou um monte de ofensa e cheguei trocou ofensa, que falou, sabe, mal do outro, não sei o quê, chega lá e sobe no palco. Eu não conseguiria fazer isso com a minha banda. E eu não acho que é necessário, é o que você falou. Eu acho que os dois caminhos estão bem e o Sepultura é uma banda muito boa, continua sendo uma banda muito boa. Perto do que era, não. Tá brincando. É uma banda boa perto do... tecnicamente falando, dentro do business, dentro das coisas. Como guitarrista sabe, o Andrés é um cara impressionante. Ele é um cara impressionante, profissional pra caramba, mas eu acho que perdeu muito, né? Claro. Mas o Max faz o trabalho dele, o Igor tem o trabalho dele, os dois têm um trabalho juntos. E o Sepultura tem o trabalho deles. Goste ou não de cada um, isso aí é problema de cada um. Chega de Sepultura e vamos continuar agora com o Jairo. Ô Jairo, quando você saiu do Sepultura, como é que foi sua vida musical? Quanto tempo você levou para tocar de novo numa banda? 2 anos. Foi muito pouco.
Foi o The Mist, né, imagina? Com o The Mist, eu fui convidado para o The Mist, eles tinham lançado o Fantasmagoria em 89, Hangman Tree, né? E eu fiz o Hangman Tree com eles. E eu gosto que eu não consigo falar esse nome de jeito nenhum. Na verdade, eu gravei com o The Mist, o Ashes to Ashes. O The Hangman Tree, o Ashes to Ashes, que é um EP, e depois o Gott Verlassen, né? Obrigado. É um nome difícil, eu não consigo falar de jeito nenhum. É alemão, né? E meio arcaico. E depois eu saí do The Mist e fui para o Overdose. Eu não parei aí. Já saí do The Mist, fui para o Overdose, saí do Overdose. Durou 1 ano e meio, eu fiquei com eles. Depois a banda acabou, né, virou elétrica e etc. O Bozó saiu, eu saí, o Gus Monsanto saiu. Então, logo depois eu fui convidado para o Eminence. Né? Me fala do The Mist. Como é que foi sua viagem com o The Mist? Porque o Hangman Tree é um dos discos mais legais da história do metal mineiro, né? Quiçá brasileiro. E como é que foi essa? Como é que também composição? Como é que entrou? Quem te chamou foi o Korg? Como é que foi que você entrou no The Mist? Sim, também foi convite do Korg junto com o Chris, né? O meu querido Balão, né? Que eles chamam de Balão. Cristiano Salles, né? Cristiano Salles. E tinha o nosso grande amigo, que é até hoje um grande amigo, que é o Marcelo, né? O baixista. Que depois tocou com o Max, Rapadura, né? Tocou com o Max no Soulfly, Soulfly, né? no Soulfly depois. Depois da ruptura do Sepultura, o Motreda com o João Gordo, cada um da equipe se envolveu com cada parte, né? Então, assim, o Max e a Glória, quem vai ficar com a gente, e o Sepultura, o Andrés, quem vai ficar com a gente. Tá? A equipe também sofreu essa ruptura deles, né? E aí o Marcelo Rapadura foi ficar com o Max e acabou gravando com o Soulfly. Foi o baixista do Soulfly por um período. Nessa época, eu não vou lembrar se foi só o Korg ou o Korg com o Chris, a gente era muito próximo todos, eles me convidaram e eu entrei e eu estava muito a fim de entrar, porque eu achei impressionante o Fantasmagoria. É um álbum que eu já achei fenomenal. E aí, logo depois, o Beto, eles tiraram o Beto saiu, o Cavalão, que era o primeiro guitarrista, faleceu e tudo. E eles me chamaram para substituir os dois, eles queriam uma guitarra só. E foi um processo muito bacana, assim, foi muito, muito bom de trabalhar com o The Mist, porque a gente tinha uma abertura maior. Todos eles tinham uma abertura, um leque maior musical de influências. Né? Então, assim, por incrível que pareça, pegava outras coisas meio post-punk, meio dark, meio Sisters of Mercy, meio David Bowie, né, umas coisas assim, e o thrash metal e um pouco do death ali, misturava tudo. Então essas influências todas entraram e tinha uma técnica muito grande, o contrabaixo no The Mist é muito presente, né? Então o próprio Marcelo Rapadura compunha muita coisa, ele fazia linhas de baixo, né, uma coisa meio Iron Maiden mesmo, que você faz aquela melodia do baixo que as guitarras têm que respeitar. Então, aquela hora é um espaço do baixo. Então, isso é uma coisa que não tinha no Sepultura. O Sepultura é um death, thrash death, e o baixo acompanhando a guitarra. Mesma nota e mesma coisa. Então, no The Mist eu aprendi muito, tecnicamente, assim, sabe? Com essa coisa dessa influência mais aberta. Variação, assim, né? E como é que é trabalhar com Korg? Cara, eu sou fã dele pra danar, velho. Eu adoro o Korg, ele sempre foi um cara, um gênio para mim, como letrista, assim, ele sempre foi um cara muito bom. Isso era uma outra diferença. De BH, do Brasil, eu acho ele um dos maiores. Ele é o The Mist tinha esse diferencial, né? Que as bandas na época não pensavam muito nisso. Eu posso citar... toda a banda pensa na letra e tudo, mas assim, com a forma conceitual, né, que o Korg escrevia, que era um poema que depois se transformava em letra de música, eram poucas, né? O Itchy Hammer fazia isso também muito bem, o Paulinho, a galera ali. Mas o Korg era um gênio nessa coisa, até hoje ele escreve muito bem. Mas era uma coisa de respeito, no sentido assim, o Korg fazia a parte dele, letra e os encaixes dele, e a gente fazia a música. É claro que a gente entregava a música para ele, pronta para ele colocar a parte dele, a métrica, e trabalhar a letra da forma que ele queria. Mas a gente respeitando isso também. A gente não mexia nas letras dele, a gente também respeitava o que ele tinha escrito ali, né? Que era meio que uma coisa mais de poema mesmo, uma literatura, assim, era uma coisa muito bem estruturado, né? Ele viajava, mas era estruturado. My mind is an eternal dark room. Uma coisa, mente é um eterno quarto, uma sala escura. Né? Tem uma coisa de uma depressão muito forte, né? Que era essa coisa que a gente pegou
Dark, da Dark Music, né? Dessas bandas assim. E que tá hoje no Dark Side of the Soul, né? O novo disco que o The Mist lançou, que eu particularmente gostei bastante, apesar de reconhecer algumas melodias mais modernas, especialmente em trampo de guitarra, mas ainda assim é um disco muito legal e que a essência do Korg tá ali, não só na brutalidade do vocal, do jeito de cantar, mas na maneira de escrever também. Você descreve, do jeito que você falou aí, é o que a gente percebe ainda no trabalho dele. E que a viagem do Gott Verlassen lá, velho, que eu confesso pra você que é um disco meio difícil de digerir. Né? É difícil. Como é que surgiu a ideia de fazer aquele tipo de som ali? Que tem um tema industrial, né? Qual que é a viagem ali? Eu considero que o Ashes, que é o EP, é mais industrial ainda, porque ele tem muito VS, tem muito sintetizador ali, e era um trio também, né? Foi quando a gente começou, o Korg saiu, era um trio. Esses dois discos do The Mist, eles são conceituais e muito, também como todos, né? Mas muito específicos, assim, não são muito fáceis de fácil digestão, mas eu acho que é especialmente por causa disso, desse respeito que a gente tinha até pelo trabalho do Korg, pela linha dele de trabalho. Pela licença de criatividade. Exatamente, Vocês têm autorização para isso. A licença poética, isso. Né? A gente não queria imitar o The Mist com o Korg, né? Então a gente sabia que o The Mist com o Korg tem o Fantasmagoria e teve a fase do The Hangman Tree. A partir dali a gente não ia mais procurar copiar a mesma coisa, a mesma fórmula, até porque não é copiável, né? E não ia ficar tão bom. Então a gente mudou o vocalista, aí muda todo o estilo, as influências também, né? Eu sempre fui um grande fã de Ministry, que é uma banda industrial, de thrash metal industrial e tudo, metal industrial, né? E aí a gente trouxe um pouco dessas influências, né? Dessa coisa do Ministry, de usar uns samplers e tudo. Mas é isso que você falou, o Gott Verlassen é um disco difícil. É uma digestão complicada. E a capa do Gott Verlassen é o meu filho, né? Filho, eu não lembro disso. Olha que legal, cara. É um canibal, assim, é como se fosse um índio, assim. Isso, tá, agora eu lembrei. É isso mesmo. Agora aqui, o Overdose você não chegou a gravar nada não, né? Não. Eu já fui em show com você tocando no Overdose, mas eu não lembro de nenhum material gravado. Não, eu só fiz uma turnê no Brasil com eles. Quando eu fui chamado para Overdose, foi uma emergência. O The Mist tinha acabado e eu estava em casa e o Cláudio me ligou e falou, cara, o Sérgio saiu da banda e a gente precisa de um guitarrista, eu queria que você tocasse com a gente. E aí eu topei, mas assim, foi um trabalho puxado, assim, porque o Overdose já é um outro estilo, a forma do Cláudio compor, o Cláudio tecnicamente é infinitamente superior à minha técnica eu acho que ele é um guitarrista, assim, dos mais virtuosos da história do metal de Minas, do Brasil, cara. Ele é fantástico, fantástico. Ele é monstro. E ele faz tudo de riff no Overdose, sozinho, a criação é da cabeça dele, e tudo matemático, assim. Ele trabalha muito com compasso, com tempo, com coisa muito torta, assim. Então é uma coisa que eu não estava acostumado, né? Eu sou bem quadradinho, eu gosto daquela coisa bem punk mesmo, bem death metal ali, papá. Mas ele me chamou e eu falei, cara, vamos embora. E ele realmente estava precisando, porque o Overdose tinha acabado de fechar uma turnê abrindo para o Testament e Merciful Fate, na Europa. A Europa e Estados Unidos. Ia ser um ano de turnê. E eles iriam lançar o Scars, que é um disco que saiu só lá fora, né, do Overdose. Eu acredito que até hoje não tem no Brasil licenciamento no Brasil. Eu também eu não sei te falar isso. Mas eu acho que é só fora do Brasil. Bom, então foi uma emergência, uma correria para eu pegar a música. Eu passava noites na casa do Cláudio tocando para pegar tudo. Não foi fácil. E aí rolou as turnês, o Gustavo, né, Monsanto entrou, o Pazini tinha saído também, Fernando Pazini, do baixo. E foi super bacana. Mas foi esse muito período, rápido, 1 ano e meio ali, foi rápido. E aí logo depois você resolveu trocar 6 por 4 cordas. Né? Porque você foi para Eminence tocar baixo. Fui para Eminence tocar baixo. E no Eminence chegou a gravar alguma coisa? No Eminence eu gravei um disco. Qual foi o Chaotic Creation, não? Não, foi o Humanology. Humanology, é verdade. Eu vou ter que falar, gente, eu não aguento. O Humanology é o último disco do Eminence que eu curto. É o último. Eu gosto muito do primeiro, que é o Chaotic System. O Chaotic System é muito legal. Mas o que eu mais gosto do Eminence não tá em disco, tá em fita. Faces, aquele EPzinho, Faces. Sim. Que tem rota, né? Que tem rota.
Maybe, tem a primeira, como é que chama? Bom, aí tem, enfim, eu tenho 6 músicas ali, se eu não me engano, e eu ganhei esse EP quando o Son of a Bitch... Fita, né? Eu falei errado, eu ganhei a fita. Quando o Son of a Bitch, que eram dissidentes do Saxon, tocaram aqui em BH, porque o Alan, ele morava no Caiçara na época, ele frequentava o bar, cujo dono do bar, o filho dele é meu amigo, eu tava com a camisa do Slayer, do Live Intrusion, aí ele me deu o flyerzinho, nós vamos tocar pro Saxon. Eu falei, no Saxon vai tocar em BH? Não tô sabendo não. Aí eu fui. Aí você comprava o ingresso, ganhava, porque o Eminência abriu. Mas, na verdade, não era o Saxon. Não tinha o Biff Bifford lá. Sim. Era o Son of a Bitch. Que era briga deles lá, e eles saíram. Foi um show do caralho, velho. O vocal que eles arrumaram, jogar a camisa do Gara, ele usou. Toda a camisa de banda que jogava, ele colocava, tirava foto, voltava. Uma loucura. Lá na Trash. Na falecida e saudosa Trash. E ali eu conheci o Eminência com essa fita e também com o show. O Eminência eu sempre achei assim uma coisa meio, o começo meio Pantera, com um quê de industrial, um thrash metal, um groove ali. Só que depois de o Humanology ainda tem músicas muito legais ali. Greed as a Pig, é dele, não é? Essa música é foda, velho. Parabéns. A letra é minha. Aí, ó, tá vendo? Tô falando que o cara é foda, eu nem sabia disso, cara. Não combinamos não, tá? Eu gosto muito desse disco. Mas parou ali, porque dali pra frente, e eu respeito demais da conta, porque você tem um dos camaradas que mais trabalharam em prol do metal da sua banda aqui em BH, é o Alan. Nunca parou, projetou a banda, mas aí apostou também numa sonoridade moderna que flerta com uma coisa mais pop, mais popular, vamos dizer assim, que pro meu ouvido não encaixa legal. Então, dali pra frente, eu confesso que eu parei de ouvir. Mas tenho o maior respeito do Eminência e ainda sabe, da Greed as a Pig, a música das mais legais, você que compôs. A letra é minha, eu fiz muita letra nesse disco. Foi o único disco que eu gravei com eles. Foi uma experiência muito bacana. Nós gravamos no Texas, lá em El Paso, no estúdio, no meio de uma fazenda, uma coisa fantástica, assim, uma experiência maravilhosa. E na divisa ali com o México. E foi muito legal porque nesse estúdio, no primeiro dia que eu entrei no estúdio, o produtor me apresentou, eu estava lá esperando para começar a gravar, o produtor me chama o Al Jourgensen, que é o vocalista do Ministry. Não, esse sim, discorda do Jairo quando fala-se que não existe glamour na loucura. Esse é a loucura em forma de gente. Esse cara é o cara mais louco que eu já conheci na minha vida. Eu imagino. E ele me apresentou para ele, e porque ele sabia, o produtor, Neil Kernon, ele sabia que eu era fã do Ministry. E por coincidência, o Al, o líder do Ministry, morava nessa fazenda. Tinha uma casa dentro da fazenda que era dele. E o estúdio de ensaio do Ministry era lá, também do lado desse estúdio. Lá, alguns metros, assim, era um galpão antigo. E aí, cara, eu fiquei louco, assim. Quando eu conheci o cara, eu falei, cara, eu sou seu fã, mas eu não tinha levado nada, né? Nem sabia que eu ia encontrar mas tá na sua mente, tá arquivado aí, não precisa de mais nada. Exatamente. E aí eu falei, cara, eu sou seu fã da banda e tudo, não sei o quê. Passaram alguns dias, nós ficamos lá, acho que um mês, eu acho. Passou uns 2, 3 dias, ele me chamou para jantar na casa dele, me apresentou para a esposa e tudo, papapá. E ele, coitado, ele loucaço, né? Fora da casinha. E aí ele começou a conversar e ele virou e falou assim, cara, eu queria te falar uma coisa. Você é um cara bacana, eu tenho lidado muito com nego muito maluco, muito desonesto e não sei o quê. E você é um cara de coração bom e tudo, minha esposa gostou de você, achou você um cara bacana. Amanhã vamos lá no ensaio do Ministry, só para você ver lá as guitarras que nós temos, né? Agora lá, vamos lá para fazer um som lá, uma jam. E eu fui no outro dia. Cheguei lá, ele me apresentou lá, pegou o cara que era o baterista deles e tudo. E aí ele falou, escolhe uma guitarra. E o cara devia ter uns 50 cases de guitarra. Eu fui lá, peguei uma guitarra e tudo. Toquei para ele assim um pouquinho. Aí ele falou assim, cara, eu queria te convidar para você entrar no Ministry. E eu gravando com a Eminência, né? Olha só. Eu falei, que isso, cara? Você ficou louco? Não, porque não sei o quê. Eu sou doido mesmo. Aí ele me chamou para ser baixista do Ministry. Ele falou assim, não, porque eu vi você gravando baixo, estou vendo que você toca guitarra também, pô, legal, a história do Sepultura e tudo, mas eu vi você gravando baixo aqui agora no estúdio e eu fiquei impressionado, queria um cara igual você assim. E aí acabou que rolou esse convite, né? Mas não deu certo. No final eu voltei para o Brasil depois, aí era fax, eles chegaram a comprar passagem e tudo,
E para minha decepção e para deles também, que foi uma coisa que a gente não entendeu, uma coisa que tanto eu quanto a Angelina, que era a esposa dele e manager do Ministry, né, a empresária da banda, ela me ligou, sabe, depois e falou assim, olha, eu te mandei um fax há 2 dias atrás com as passagens para você vir para cá, o salário que você vai ganhar, tudo certinho, tudo em contrato, quanto tempo você vai fazer turnê, quanto tempo vai ficar no estúdio, tudo certo, tudo profissional. Mas a gravadora não aceitou que você viesse. Ela insistiu que teria que ser um americano. Xenofobia, a gente vê por aqui. E aí eu Preconceito de falei, cara, origem. eu não sei se essa é a explicação, se não é, mas acontece. Já ouvi falar que isso acontece. Lá Caramba. E aí depois, vamos pular, né, o cover, que a gente já falou sobre isso aqui. Aí vamos ter o Southern Blacklist. É o que vem depois do Eminence? Southern Blacklist vem depois do Eminence. Fala, eu confesso pra você que eu vi pouco. O que na verdade, a gente construiu muito pouca coisa, assim, porque eu te confesso que nessa fase, eu saí do Eminence ali em 2005, e aí montamos o The Southern Blacklist, uma coisa de amigos, assim, inclusive com o Wallace, que era o vocal do Eminence, né? Na época que a gente estava lá, gravando, e outros amigos, assim. O Wallace é o que gravou o Human Knowledge, né? É o que gravou o Human Knowledge. Puta vocal. E a gente montou esse projeto, mais para não ficar parado, né? Mas nesse período é o que eu chamo de inferno astral, assim. Logo depois dessa fase que eu comecei a gravar com o Southern ali, a gente fez umas 3 músicas em estúdio e fizemos um videoclipe, 2 videoclipes, tem no YouTube, né? Logo depois dessa fase eu entrei no que a gente chama de inferno astral, assim. Eu entrei num período de depressão muito forte, alcoolismo, né? Eu sou alcoólatra e eu não bebo, mas todos os dias eu não bebo. Cada dia é uma vitória, né? E aí eu entrei num período muito forte de alcoolismo e tudo, de droga, de pó, de loucura, de merda. agressividade. E aí, né, passou 2010 ali, acabou meu primeiro casamento, e eu resolvi que eu não ia tocar mais. Assim, falei, cara, eu não toco mais e tudo. Eu vou ficar só com essa banda cover de Metallica, porque é um negócio que eu não... Primeiro que as músicas não são minhas, as músicas já estão prontas. É tudo sucesso garantido. Segundo, eu não tomo risco nenhum. Terceiro, eu consigo ganhar uma graninha aqui no final de semana em BH. Toco ali, tô do lado de casa, né, tomo a minha cerveja e volto. E aí eu fiquei nessa fase. Até que eu vi que eu não estava conseguindo fazer mais nada. Assim, foi uma depressão muito forte, de muitos anos. E aí... Começou em 2010? Começou em 2007. Eu fui até 2012, 2013. Nossa, rabo, velho. Foi. E aí, cara, eu comecei a pirar mesmo e falei, peraí, eu preciso me tratar, né? E aí eu fiz psicanálise. Eu fui para psicanálise e tive a grande sorte de encontrar a Leila, que é uma senhora que bem mais velha do que eu, ela está com 80 e poucos anos hoje, que ela me acolheu, assim, foi uma... Você dá consulta com ela hoje ou já... Não, ela chegou para mim e falou assim, você tá liberado, eu tô te dando alta e vai viver sua vida, sabe? Mas ela que virou para mim e falou comigo no final, assim, ela falou assim, sabe qual que é o problema da sua vida? É que você não está tocando, você precisa compor, se arriscar, você escrever as suas coisas, você subir no palco e botar a sua cara a tapa. Assim, não fique se escondendo no cover, não. Vai lá e faz o que você sabe fazer e põe sua cara a tapa e receba crítica e vai dar tudo certo. Aí, e logo depois eu montei o Troops of Doom. Olha só, a música, mais uma vez, salvando vidas. Isso aí. O metal, mais uma vez, salvando vidas. E essa trajetória que você fala, você chegou no ápice, né, da perdição, vamos dizer assim, ela foi escalonada ou ela teve um tsunami ali naquele momento? Não, ou ela já vinha num processo em que chegou uma hora que você não aguenta mais? Ela vinha num processo. Ela vinha num processo de uso de entorpecente, de álcool principalmente, que era o pior, né? Porque o álcool... É o que é mais acessível, né? É acessível, é legal, né? É legal no sentido da legalidade, é legal no sentido de ser bacana. Sim. Então, assim, é permissivo, né?
sociável, né? Você está ali, tanto é que depois que eu parei de beber, minha vida social praticamente acabou. É uma vida social assim, eu saio com a família, eu saio com amigos e tudo, mas eu não consigo mais ficar num boteco bebendo, com meus amigos bebendo e eu tomando Coca-Cola. Eu tomo 2 e eu quero ir embora, né? Certo, faz sentido. Inclusive a língua muda, né? Quer dizer, eles já começam a falar outra língua porque estão bebendo, eles se entendem e eu não consigo achar graça. Então eu meio que fiquei mais em casa, assim, me tornei um cara mais caseiro. Mas até para não ter gatilhos também, né? Então eu acho que isso foi escalonando, foi chegando num ponto até que teve alguns episódios de ápice, assim, que eu posso chamar de ápice, que foram ruins para mim e para quem estava do lado. E eu... sempre tem estranho, né? Foda, né? Porque você já tinha... Mas é necessário, porque filhos, se não tiver isso, você não tem a compreensão de que eu preciso sair fora dessa. Não tem. Senão você vai achar que tá tudo muito lindo e continua, e vai só se deteriorando. Exatamente. Quando pensa que não é o seu organismo que já está arregaçado e não é só a sua mente. E aí voltar é uma cirrose da vida, é um outro trem aí que, né? Alguma coisa associada também entorpecente, enfim. Você conseguiu despertar na hora certa, né, velho? Exatamente, consegui. E foi muito bom. Foi muito bom para mim, foi muito bom para quem vive comigo. E desde então, cara, sabe, há mais de 15 anos, 20 anos eu tô de boa aí. Bom pra gente que continua acompanhando a arte de um artista, né? O trabalho de um artista, que aqui agora tá no Troops of Doom e pelo que eu tô entendendo, eu acho que vai ficar no Troops of Doom. Eu não imagino você rompendo. Não, e assim, agora eu vou fazer uma outra banda, não deu certo. Eu acho difícil. Eu tenho projetos paralelos que eu faço, eu tenho vontade de gravar algumas coisas sozinho também, que são outras coisas que eu tenho de influência musical e tudo, né? Mas não, o Troops of Doom é a minha prioridade, é a banda que eu trabalho hoje, né? Eu tenho também o The Darkness Foundation, que é um projeto, junto com o Chris Salles, do The Mist, que era do The Mist, e o Fábio, que é um amigo nosso que vive na França há muitos anos. Esse eu não frago não, que projeto que é esse aí? Falei. Cara, é um projeto diferentão, assim, ele é mais... Você não vai gostar. Eu tô com o filme queimado. Já. Ele é um projeto mais... puxa bem mais para esse lado do Sisters of Mercy, que eu sou fã. Mas eu gosto dessas coisas, cara. Eu gosto dessas coisas. Echo the Bunnyman, eu gosto pra caramba. É uma coisa mais Moon, essa música é maravilhosa. com muito piano, com muito sintetizador, assim, e tudo. Mas tem uns vocais agressivos, tem uma coisa assim também. Tem uma coisa meio Paradise Lost, tem umas coisas assim. Meio viajandão. Assim. Mas é só uma válvula de escape também, como eu tenho o Troops, que é uma válvula daquilo que eu amo, né, do death metal, do thrash metal, que eu também amo. E o outro também, eu gosto do estilo de som, queria gravar alguma coisa. A gente está fazendo um disco para sair esse ano, tentar ver se sai até o final do ano. Mas eu tenho outras influências, outras vertentes da música que eu tenho vontade de registrar. Você falou uma coisa recentemente na rede social, não lembro se foi Facebook ou Instagram, que eu achei muito profundo e muito interessante de falar, muito sábio, tendo como pano de fundo aquela coisa ridícula da banda de TikTok, eu não vou nem falar o nome dela aqui, porque eu acho que não vem ao caso, se posicionando assim, com um discurso vitimista, simplesmente porque o velho, esse ícone da música extrema do Rio de Janeiro, decidiu não tocar e simplesmente sair, por questão ideológica, porque o black metal é muita ideologia, ainda bem que ele é assim, né? E o metal também tem a sua ideologia. Baseado nisso, eu vou te perguntar, como é que você vê a cena metal hoje em dia? No que tange a exploração de rede social, no que tange a exacerbação da utilização do mecanismo, às vezes concentra muito mais uma coisa, esquece da essência, como essa banda, por exemplo, né? Como é que você está vendo hoje, você que está rodando o mundo inteiro, que recebe carinho desde dos anos 80, mas nunca parou, teve um hiato ou outro, mas aí de questão pessoal, mas quando sempre produziu, comparado lá quando você começou, trazendo para hoje a internet, como esse fenômeno, como é que você vê a cena metal hoje, no mundo, não só no Brasil, não só em BH, mas como um todo? Cara, a cena não tem sido fácil, assim, né? A gente chegou num ponto, um período, assim, que eu espero que acabe logo, de sobrevivência mesmo, assim, né? De cada um olhar o seu lado, sabe? Não que uma banda queira prejudicar a outra, não.
mas não tem mais aquela coisa que eu já peguei muito dessa fase de realmente estamos no mesmo barco e, né, e vamos nos ajudar, vamos nos apoiar. Se você pegar, por exemplo, na fase dos grandes lançamentos da Cogumelo, por exemplo, em Belo Horizonte, né, em Minas, você pega todas essas bandas, Chacal, Witchhammer, Overdose, Sepultura, Sarcófago, etc., Mutilator, etc., etc., são várias, não vou citar todas aqui, mas representando todas, você vai ver que na foto do Morbid Vision eu estou usando uma guitarra que é a mesma guitarra que o cara do Mutilator está usando, o amplificador que o Max usa no show é o mesmo que o Sarcófago estava usando, o cinto estava com o cara do Overdose, também está na capa do Witchhammer. Então, assim, união. Por que isso? Porque a gente tinha essa união. Por mais que a gente tenha tido problemas entre todos ali, algumas rixas, alguma coisa de ciúme, alguma coisa assim, mas existia realmente uma cena para você lutar por ela. Então todo mundo estava junto ali. Hoje é meio que cada um por si e a internet por todos, assim, sabe? A internet aceita tudo, né? A gente costumava falar que o papel aceita tudo, mas na verdade a internet aceita tudo. Então é por isso que dá palco para coisas muito ruins e coisas que não acrescentam em nada e pelo contrário, diminuem, né, a cena. Então a gente hoje está nessa luta diária de cada um por si. Claro, eu estou no festival, eu estou na estrada, a gente cruza outras bandas e tudo, existe um carinho, existe um respeito e tudo. Mas, cara, eu tenho que sair, cara, eu tenho que fazer minhas coisas aqui, cara. Vai lá e resolve o seu lá, vai lá e faz o show, eu vou, né? Então, assim, cada banda está correndo atrás do seu tempo ali. Tá? Eu acho bem mais difícil hoje, assim. Depois que mudou esse modelo, né, mesmo o modelo das grandes gravadoras, médias e pequenas, né, mudou. Hoje todo mundo produz o seu conteúdo, né? Não era assim. Antes era difícil, mas você tinha que provar que você era bom e você conseguia aquilo. Hoje eu estou vendo que você não precisa provar muita coisa, sabe? Assim, tem uma galerinha que não prova nada. Às vezes prova... Só ganha like. Só ganha like, seguidor e tudo. E as próprias gravadoras, as grandes produtoras hoje, estão preocupadas em ver quantos seguidores você tem, né? Então você vai ver o Troops of Doom tocando com uma banda, o Morbid Angel ou com o Obituary, e no mesmo show você vai ver uma bandinha de TikTok tocando e o público provavelmente vai até agitar mais para essa banda, porque ele não vai estar ligado no legado, na história, né, no amor que aquelas outras bandas têm 40 anos nesse mercado. Ou seja, o cenário também está muito associado ao perfil do público de hoje. Exatamente. Mas isso também tem um lado muito bom, que eu tenho percebido no mundo inteiro, na Europa, muito isso, e no Brasil também, principalmente, que é você ver uma nova geração ali no público, né? Você vê crianças de 8, 10, 12 anos ali, né? Eu, na Europa, eu faço show em festival de metal, de death metal e thrash metal, e você vê criança no ombro do pai, assim, né? Porque é um público que respeita os outros, né? Assim, é um público bacana, Sim. O nosso público do metal. A nossa galera é uma galera que eu falo isso sem nenhuma modéstia, é uma galera que respeita, né? Respeita a sua esposa, respeita a namorada do cara que está no show ali. Não é uma galera que está ali para tomar uma cerveja e ver show, e ver música. Eles não estão ali para pegar ninguém, para arrumar namorada, para espancar ninguém, né? O que acontece em muitos outros estilos de música aí, né? Eu não sei se você já viu, Jairo, mas hoje em dia, nessas redes sociais e tal, tem uma coisa muito legal que usa inteligência artificial, que pega, vamos supor aqui, tá? Vamos supor, vou colocar aqui o Robert De Niro, hoje, tiozão, na época do Touro Indomável, daquele filme lá das antigas. Aí a inteligência artificial, o que ela faz? Ela pega o personagem daquela época e coloca ele um do lado do outro, e ele vai e abraça. E abraça. A pergunta que eu quero te fazer é essa. Se o Jairo de hoje tivesse a oportunidade de pegar o Jairo lá atrás, com 15, 16 anos, despontando no Sepultura, desse um abraçozinho na foto, o que o Jairo falaria para ele? Eu ia falar assim, cara, você é muito corajoso. Você tem muita coragem, assim. Você tem mais coragem do que o Jairo de hoje, na verdade, assim. Porque eu acho que a gente tem uma inocência lá atrás que era muito importante para que essa cena acontecesse. Se a gente fosse muito maduro e entendesse muito como que o mundo era,
a gente provavelmente não teria a coragem que a gente teve de fazer muita coisa, né? De rastelar esse mato e deixar a grama verdinha para as bandas que vieram, né, dos anos 2000 para frente, então, e até hoje, né? Então, eu abraçaria com orgulho, eu teria muito orgulho do que eu fui, do que eu construí lá no início. Eu tinha 15 anos de idade, então, assim, e a partir dali, né, eu nunca parei só nesse período ruim aí dos anos 2010. Uma parada necessária. Necessária. Mas abraçaria com orgulho e diria que falava, cara, faça isso que você está fazendo, que isso é muito corajoso e muito bacana. Eu vou te agradecer agora, né? Continua aí que chegar em mim aqui vai estar bom. Não, mas é isso. Eu acho que era uma coisa... A gente tem que lembrar que o Brasil também estava num outro momento político, né? A gente estava ainda no finalzinho de uma ditadura ali. Você tem um registro hoje das letras do Sepultura, todas liberadas pela Polícia Civil na época, né? A censura e Sim. tudo, com carimbo e tudo. Tinha que traduzir do inglês para o português para mandar para eles poderem carimbar, ou não permitir que você gravasse. Então, são coisas que hoje ninguém faz ideia, e não passa por isso hoje aqui, né? Mas é isso, eu acho que eu teria muito orgulho. Eu tenho muito orgulho do que eu era. Né? Aí deve, né? Por favor, né? E tem um detalhe importante, você trouxe uma coisa curiosa aí, porque aqui no Dois Pesos Sem Medida eu também penso assim, né? Eu também penso assim. Já trouxe entrevistados aqui que falam muito. A cena metal de BH não é só a primeira leva. A primeira leva a gente respeita, a gente é fã, a gente admira, mas... teve um momento em que essa leva meio que ficou suspensa e foram outras bandas que começaram ali uma segunda leva, uma segunda onda. Pathologic Noise, Divine Death, Sarcasmo, Drowned e por aí vai, para citar as que ainda estão aí em atividade, mas tem outras que já foram embora também. O próprio Eminence que a gente... O próprio Eminence, claro. Então, assim, você também... Você fica incomodado quando existe esse discurso dizendo que BH não é só... As bandas mágicas do começo dos anos 80? Eu acho que não é mesmo, é claro que não. Né? Eu não acho que BH é só isso. E outra coisa, a gente também tem que citar que não é só BH. A gente está citando BH... BH que a gente fala é Minas, né? É Minas, isso, eu acho que tem muita banda que veio do interior isso, aí, de outras cidades, e Juiz de Fora também. Calvário Def, por exemplo, por aí vai. Exatamente. Mas eu não concordo que a minha geração seja a geração mágica, a única que... Né? A gente foi a primeira. E ponto, ser primeiro, abrir o terreno. Num momento delicado como vocês são da política, aí tem que respeitar. Exatamente, tem que respeitar. Eu meio que exijo esse respeito hoje. Com direito, sim, claro. Com direito. Até por isso que eu citei, né? Algumas bandas que nunca caminharam no caminho que eu caminhei e vêm cantar de galo, né? Como diz o outro. Certo. Mas assim, eu acho que tem que ser respeitado, sim, tem que ter, porque foi um período difícil e foi o início de tudo, né? E ali foi onde a gente aprendeu. A gente aprendia só com os erros ali, né? Depois a gente foi acertar. Mas ali, tanto as bandas, eu falo de Sepultura e de várias outras, mas a própria Cogumelo, por exemplo, as gravadoras que estavam iniciando esse processo aqui e no Brasil inteiro, estavam aprendendo como fazer. Então, todo mundo... Acertando e errando. E seguindo. Né? Então, é claro que o que veio depois pegou um caminho já mais pavimentado, pegou menos buraco nessa estrada, com certeza. Mas não tira o mérito de ninguém. Também acho. Você sabe que uma coisa que eu já trouxe aqui no Dois Pesos Sem Medida e que eu abertamente sou completamente contra a questão do dia do metal em BH e depois foi para Minas. Eu sou contra a data. Eu sou contra a data. Eu achei uma palhaçada, eu vi como é que o desenho foi, né? Achei uma palhaçada, a maneira como foi construído, encaminhado para a vereadora trouxe para aqui no Dois Pesos Sem Medida explicação estapafúrdia. 1º de novembro não tem nada a ver com o metal, não tem nada a ver. Vou te dar um exemplo. Qual que é o dia mais importante do mundo? Para mim, o meu dia mais importante é 17 de dezembro, é o dia que eu nasci. É o dia mais importante da história do mundo para mim. Você nasceu quando? 25 de novembro. 25 de novembro, sagitariano também. Também essa é a data mais importante da sua existência.
porque é quando você veio ao mundo, né? Então, não adianta falar assim, velho, não importa a data, o que importa é o que ela remete, o que é remetida, o que ela quer passar. Não é bem assim, cara. Poderia ter jogado um mês para frente, que seria o lançamento do Split Bestial com Sepultura. XX, né? O Bestial com Overdose. Que seria ali o Split. É claro que não foi exatamente 1º de dezembro, né? 2 de dezembro, se não me engano, né? Foi 25, né? Tem aquela história de que Natal, mudaram a data para o Natal não queimar. Vai lançar disco metal no Natal? Tem essa história. Mas se você vai olhar a data original, não a de lançamento real, mas de lançamento ali no começo de dezembro. Poderia ter colocado essa data, que aí sim teria muito a ver com o que é o metal de BH, né? O que o metal de BH representa. Só que, numa dessas conversas que a gente teve na noite aí, eu conversei com o Armandinho, que tocou no Sarcófago, que está agora com o Rodrigo no Tormentador, sim. E ele falou assim, Oswaldo, para nós representa muito, até mais do que essa questão, porque a gente tomava sacode demais da polícia. A gente era taxado de marginal. Então, a gente sofria muito perseguição e preconceito. Então, para nós, é importante ter uma data. É como se fosse um resgate, né? Como se fosse uma redenção da sacanagem que fizeram com a gente socialmente falando, só porque a gente ouvia um som e queria tocar uma música, né? Isso tirou um pouco desse meu radicalismo, que é um pensamento radical, mas não tirou na essência, porque eu continuo achando que 1º de novembro não tem nada a ver com metal, mas eu aprendi tipo assim, a empatia, que é uma coisa que a gente tem que ter na nossa vida. Aí esse argumento dele me derrubou. Eu falei assim, tá bom, não falo mais desse assunto, estou falando desse assunto com você, porque você também foi perseguido, você também sofreu preconceito. Também, e eu faço parte da comissão Sim, eu sei. Né, que eu, o GG, o Cláudio, eu sei. O próprio Armandinho, mas assim, eu concordo com você nessa visão sobre a data. Mas também, se você coloca essa data, tipo assim, o que representa o metal de Minas Gerais, para se escolher uma data comemorativa é o lançamento do Sepultura e do... um exemplo só. Do Overdose. Você está automaticamente, talvez, nessa ideologia da data, excluindo o resto. Sim, entendeu? sim. Então tem um monte de gente que reclama... Mas, por exemplo, se põe o show do Kiss... Que é o pontapé. Sim, ali de muita... Você está citando que assim, nessa data não aconteceu nada que pudesse ser celebrado. Não tem nada de 1º de novembro. Nada. É dia de Todos os Santos. Olha só. Você é bem lembrado, a vereadora falou isso. Logo a gente que era contra Todos os Santos. Cara, sacou? Então, tipo assim, é mais um motivo, porque quando fala 1º de novembro, data, qual que é? Dia de Todos os Santos, é data religiosa. Então, a infelicidade plena e absoluta. Por exemplo, o show do Kiss é outro também, que muita gente dessa época começou a ouvir o som. Foi o ápice da ápice, né? O Cláudio Davi já falou que ele se sentiu músico ali, vendo, quis tocar e tal. Eu cito o Bestial o Bestial e Overdose, porque é um marco. É um marco. Não é um único. Poderia ter outras datas também, sacou? Mas o que me incomodou muito foi essa questão que eu estava esquecendo de religioso, que eu dei maior piti aqui quando eu fiquei sabendo, e a questão de não ter nenhum vínculo. Mas, quando o Armandinho falou isso, Nuclear Soldier, eu fiquei assim, tá aí. Era importante que a gente tivesse uma data, no final das contas, seja qual for. Isso. A gente precisava dessa data. Eu continuo discordando veementemente, mas essa fala dele me ajudou a respeitar mais. Eu acho que mais... Assim, não é a minha verdade que é absoluta. E mais importante do que a data em si, aí eu vou puxar um pouco a farinha para o meu saco, o mais importante do que a própria data de comemoração, porque não vai ser feriado nem nada, né? Mas são os projetos que vêm atrás dessa data. Né? Eu tô ligado. Então, assim, a gente tem uma série de projetos de incentivo. O museu, eu tenho até uma reunião essa semana com a vereadora e com o deputado, o professor Cleiton, lá na Assembleia, uma reunião que é para definir sobre o museu virtual, porque o meu projeto para isso, a minha ideia para esse projeto é que haja um museu virtual e depois um museu físico em Belo Horizonte. Né? Eu participei até um tempo do Museu da FEB,
dos ex-combatentes, né, do brasileiros na Segunda Guerra. Força Aérea Brasileira. Não, FEB, que é o Força Expedicionária. Ah, FEB, né? FAB não, tá. Que é tudo, que junta Certo, tudo. certo. Tanto a Força Aérea quanto o Exército, Marinha, tudo. Né? A FEB, que são os combatentes lá, e eles têm um museu, né? Eles tinham na Floresta um museu, uma casa, que era o museu deles, e agora passou para o centro ali. Mas, então, essa luta por um museu físico, eu tenho essa vontade de abraçar isso aí, sabe? Mas o virtual já vai ser discutido agora, né? E que é para quê? Para que todo mundo no mundo tenha acesso ao museu do metal mineiro, né? Do metal BH. E há uma demanda muito grande, né? Igual, por exemplo, eu tô tentando ir, estou juntando aqui para ir no Brutal Assault lá na República Tcheca esse ano, que eu vou para casa do meu primo em Portugal e tal, eu vou querer dar uma passada lá. E aí um menino tá na Cogumelo agora, esse nome dele, trabalha no Mr. Rock também, gente boa pra danar. Eu falei, Oswaldo, leva a camisa do sarcófago. Lá você vai vender igual água. Dá pra fazer um dinheiro. E é isso, né? Eu imagino que você levando material, quando você vai tocar pra voz, você leva um material também seu, exatamente, leva coisa sua pra você também fazer. Porque o pessoal compra assim. Não, mas eu já tirei, por exemplo, na última turnê eu tirei foto com um fã ou dois, que eu não vou lembrar, mas assim, são várias pessoas sempre, não é um só, que queria tirar foto comigo porque eu conhecia o Wagner. Putz, não é porque eu era o Jairo. Tipo assim, pô, Jairo, legal, sou fã de Sepultura, cara, eu gosto mesmo de sarcófago. E o Wagner, você já tocou com ele? Você tocou mesmo? Não, a gente foi no ensaio e tudo, né? Mas aí eu até comento. Eu falo, mas tem uma festa que nós fizemos que eu e ele fomos DJ nessa festa, uma festa de metal. E a gente foi DJ numa boate, na mesma noite. E aí o cara fala, pô, vou tirar uma foto com você, cara? Se você vê o Wagner, fala que ele tem um fã aqui, não sei onde. Eu falo, cara, tá. Então tem gente... O sarcófago é muito... o GG veio aqui com o Delaus, e ele falou, nem o GG falou, foi o pessoal que falou, como que teve uma mulher lá que viu ele no aeroporto, começou a ajoelhar e chorar, cara. Mas isso tem mesmo. E não é só o Sepultura que tem essa representatividade. É claro que Sepultura é a maior banda do Brasil, conhecida lá fora. Sim. Mas você sempre encontra fãs das outras bandas de BH e de Minas, sabe? Seja do Overdose, do Sarcófago, do Mutilator, que estão ali, me veem e querem chegar perto de mim para falar sobre essa banda, né? Então tem gente que já falou, Mutilator, cara, não sei o quê, papapá, o vocalista, eu falo, o Bibica, meu amigo nosso lá, nossa, você tá louco, você conhece o cara, que é isso? Então é muito legal, né? A influência que todos nós levamos para o europeu, né? Você pega muita banda da Europa que o próprio Mayhem, muitas outras bandas que já falaram comigo, que o pessoal já falou comigo, no Sepultura ali, ou Sarcófago ali no início, foi uma influência para a gente. Referência. Sepultura e Sarcófago dominam a música extrema europeia. Porque a exceção dos anteriores, você pegar Venom, né, o Merciful Fate, você pega aquela primeira leva ali de metal europeu, mas ali ainda é heavy metal. Exato. Não tinha as subdivisões. Quando passa-se a ter as subdivisões, especialmente death e black metal, Sepultura e Sarcófago, thrash metal, Sepultura e Sarcófago tem uma influência absurda ali. Ô Jairo, a gente está descendo a ladeira, então eu queria que você deixasse as suas considerações finais, especialmente em relação ao Troops of Doom. Como é que está a agenda? Você chegou a falar aí, mas como é que está o ânimo da galera, né, dos músicos que estão com você? Você agora nessa nova função de, além de guitarrista, também empresário. Fala pra gente aí o que o fã do Troops of Doom pode esperar para 2026. E, mais uma vez, muito obrigado por participar dessa ideia tão sadia. Eu vou para casa hoje, assim, revigorado, feliz e agradecido ao jornalismo por ter me apresentado mais uma experiência bacana trocando ideia com um cara tão foda como você. Obrigado, que isso. Bom, Oswaldo, primeiro obrigado pelo convite, adorei estar aqui para vocês também, super bacana. Eu sou fã da Itatiaia mesmo, tá? Já eu também. Falando que... E o que acontece, cara? Agora a gente vai focar em 2 shows que a gente vai fazer no Brasil. É muito difícil para a gente fazer show aqui no Brasil, assim, para o Troops of Doom, principalmente porque a gente é uma banda que não mora todo mundo na mesma cidade, então é uma banda que já é
cada membro mora no local. E agora, com a entrada do Frank para substituir o Marcelo, no Brasil mais vai ficar difícil mais difícil ainda. O Brasil vai ficar mais difícil. Mas, pelo menos, é um cara de fora só e 3 aqui dentro. Então, assim, fica até mais fácil trazer ele do que os 3 ir para fora, né? Que é o caso da turnê europeia, por exemplo, que não é fácil. Mas a gente está focando agora num show que nós vamos fazer em São Paulo, no dia 18 de abril, próximo, na Áudio, que vai ser The Troops of Doom, The Mist, Corsus e Crisium. Nó, que cast, hein? Um cast bacana. Cast. O Corsus com formação nova e o Crisium, que são... E um retorno do Corsus, né? Porque o Corsus foi parado um bom tempo. Marcelo Pompeu até lançou agora uns trem falando que tá empolgadão e tem que sangue no zoio, né? Aquele jeito dele, né? É nóis, Isui. E aí a gente vai fazer esse show em São Paulo, que na verdade é uma festa de comemoração de 35 anos do Wacken, do Festival Wacken na Alemanha. Então eles escolheram 35 países que vão fazer o show com as bandas locais no mesmo dia, na mesma noite. Né? Que massa. Então é muito legal. E depois a gente faz, no dia 1º de maio, a gente faz o festival Campo do Meio. Né? O CDM isso eu tô querendo ir, CDM Fest, tô querendo ir. Vai ter o Razor. É muito legal. Vai ter o Artillery. O Artillery, a gente toca no dia do Artillery, se eu não me engano. Isso eu tô na pilha. Que vai ser muito bacana 1º também. 1º de maio e 2 de maio, né? vai tocar, do GG. Delaus, isso. Dia 1º de maio, 1º e 2 de maio. Isso. A gente toca no dia 1º. Que é a despedida do Marcelo. Ele vai tocar nesse show, ele vai fazer com a gente. Vai ser o último show dele com a banda. E em julho a gente já parte para a Europa para fazer os festivais e a turnê e volta, eu acredito que lá para o dia 30 de agosto, 2 de setembro. O ano de 2026, então, ele tá muito focado, de show. Ele está muito focado nesses shows, nessa gravação agenda. Só para 27 para frente. Na verdade, não. Nós vamos ter que gravar em 2026. Então, entendi. Que rabo de foguete, velho. A gente vai ter que finalizar um álbum em 2026. Então, isso é contratual? Não é contratual, mas tem uma abertura para isso. Mas é uma questão logística mesmo, de datas, assim. Se você lançar um álbum em junho ou julho de 2027, você já perdeu aquele período todo do início e já perdeu, inclusive, os festivais na Europa e etc. Para você montar uma turnê, você precisa de 8 meses, 1 ano, às vezes, para montar uma turnê, para os produtores locais fecharem com você. Não, você vai tocar aqui em julho de 2027. Então nós já vamos fazer o lançamento do álbum novo. Se eu lançar um álbum em 2027, eu não vou... Você perde o ritmo. E eles não vão me chamar para fazer show lá nos mesmos lugares para não lançar álbum. Para fazer o mesmo show do Mestre The Grotesque, que é o último álbum. Então esse álbum a gente acaba na turnê da Europa desse ano. Acaba de lançar o álbum de 2025, 2026, né? Na turnê da Europa desse ano, em agosto. Aí fecha. E aí a gente vai para o estúdio, ou seja, eu já estou escrevendo, já estou tendo que escrever muita coisa, já tem coisa pronta, já devo ter aí umas 6, 7 músicas bem encaminhadas que não entraram no Mestre The Grotesque e vão entrar no próximo, só precisa de uma lapidada ali. E eu vou entender até o final, até o segundo semestre, eu vou entender se o Frank vai continuar com a banda ou não vai. Se for continuar, ele vai participar da gravação. Beleza. Das gravações. Ô, galera, é isso, tá? O Jário acabou de entregar que ele vai se virar nos 26, né? Nem nos 30, é nos 26 de 2026. Tá cheio de compromisso. Mas é isso, galera. É todo mundo fazendo algo pelo metal. No caso do Jário, tá fazendo um tanto, não é só algo não. Tá fazendo um monte e não é de hoje. E você que ficou até o final, porque hoje nós estouramos o balaio aqui, a gente começou um pouquinho, já tem quase 2 horas de gravação e eu prometo para você, não vou tirar uma vírgula, vai na íntegra, doa a quem doer. Muito obrigado, até a próxima. Oh, fucking hell!